feito à noite, daí as duas turmas conseguem se juntar, mas na manhã daí a gente passa depois. Legal. Então tá, então vamos começar. Bom, eu quero primeiro agradecer a participação do Domingos Armani, que é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, que é um atuante na área de projetos, trabalhou 10 anos coordenando em Londres a Christian Aid, e aí veio para o Brasil e deu continuidade a esse trabalho aqui. Eu conheci o Armani participando de um curso de especialização em projetos sociais e culturais, que foi o primeiro feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele nos deu o módulo de marco lógico, que foi uma ferramenta que eu achei assim, muito interessante, muito útil. Depois eu apliquei sob a supervisão dele num projeto que eu fiz para as Nações Unidas em Angola, e aí eu descobri que não existe projeto de organizações internacionais ou organizações não governamentais que não tenham necessidade do marco lógico. E isso permite que, se alguém saia do projeto, o projeto tem pessoas que são contratadas para atuar um determinado tempo, e às vezes ele se estende, as pessoas mudam, quem chega novo no projeto, olhando o marco lógico, tem uma visão completa do projeto e pode saber o que foi feito, o que tem que fazer, enfim. Então, eu vou ler aqui um breve relato da bio do Armani, e depois, então, eu gostaria de poder passar a visão deles para vocês. Bom, então, o Armani é sociólogo e mestre em Ciências Políticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e suas principais áreas de atuação como consultor têm sido planejamento estratégico, avaliação institucional, sustentabilidade, mobilização de recursos e governança, modelos de gestão e elaboração e avaliação de projetos sociais. Sua abordagem é o desenvolvimento institucional, uma visão integrada e dinâmica dos processos de mudança e inovação nas organizações. Ele residiu uma década em Londres, sendo coordenador do Programa Brasil, da ONG britânica Christian Aid, e desde 97 no Brasil acumulou experiência nacional e internacional na área de consultoria social para ONGs, organismos de igrejas e ecumênicos, movimentos sociais, órgãos públicos, agências internacionais, institutos e fundações empresariais. Atuou como consultor em países como a Bolívia, o Peru, a Argentina, na América Latina, Angola e Moçambique, na África e na Índia. Foi professor na Unicinos e na FAPA, no Rio Grande do Sul, ministra palestras, cursos e oficinas, e desde 2010 é professor convidado em cursos de especialização e de extensão na área de gestão social em universidades públicas e privadas. Armani publicou inúmeros artigos, organizou 3 livros e é autor de uma obra sobre mobilização de recursos e da publicação que se tornou referência na área, Como Elaborar Projetos, Guia Prática de Elaboração e Gestão de Projetos Sociais, baseado no marco lógico, que é este livro aqui, que nós estamos usando na nossa disciplina. Então, Armani, mais uma vez, muito obrigado por quem está nos acompanhando nessa live do curso de Relações Públicas da Universidade de São Paulo. Bem-vindos alunos e aos externos, e, por favor, Armani, eu gostaria que, então, tu nos colocasse as tuas observações importantes nessa área. Tá bem, obrigado, Clara, obrigado, prazer te reencontrar, no tema que nós nos encontramos originalmente, dos projetos sociais, projetos socioculturais, né, que era o curso da URGS. É um prazer estar aqui com vocês. É interessante essa coisa dos projetos, né? Comecei com projetos, executando projetos numa ONG que eu fazia parte, né? E primeiro de forma muito amadorística, né? Eu sou sociólogo, mas recém tinha me formado e comecei a trabalhar em uma organização social, uma ONG aqui em Porto Alegre. A gente não sabia direito como fazer, né? Fazia muito com intuição, isso era anos 80. Com intuição, boa vontade, pouca técnica, né? E tinha financiamento, porque a exigência era bem menor do que hoje. Com o tempo isso foi sofisticando, né? Porque 8 anos nessa organização, a gente foi aprendendo a fazer, foi aprendendo os macetes, os truques, as exigências dos financiadores nacionais, especialmente internacionais. E na década de 90, fui trabalhar numa agência financiadora na Europa. Então, passei para o outro lado do balcão, desenvolvi um olhar mais crítico de quem olha um projeto e vê se ele para em pé
ver a consistência lógica, ver se é relevante, se ele é pertinente, se ele está bem elaborado, se ele tem chances de gerar efetivamente os benefícios que ele propõe. Então, fui para o lado do financiador. E, por fim, voltei ao Brasil, fui para uma outra ponta desse triângulo, que é como consultor, então, ajudando tanto financiadores quanto executores de projetos a qualificar os projetos, fazer com que eles gerem mais benefícios para as pessoas e para as comunidades, não é? Eu vou usar aqui uma apresentação que eu fiz, fiz por 2 anos, a União Europeia me contratou para dar cursos sobre gestão de projetos com base no marco lógico para organizações que tinham ganhado recursos da União Europeia para projetos no Brasil. Então, eu dei 2 anos. Vou usar essa apostila que eu fiz lá em 2017 e 2018, a apostila de 2017, vamos ver se vocês conseguem visualizar ela legal aqui. E aí a gente vai poder, vou conversando ao longo dela, eu devo falar por uns 30 minutos, espero que vocês não cansem. Vamos ver se eu consigo aqui. Se estiver tudo ok, vocês me confirmam se tiver algum problema, certo? De visualização. Alguns slides, a letra pode ser um pouco pequena, mas a gente vai, eu não vou mostrar todos, é só para ter um roteiro de fala legal. Vamos ver se agora consigo mostrar. Aqui. Vocês conseguem ver? Dá para ler? Só um pouquinho que não está aparecendo a tela ainda. Ok. Tem um delay aí, talvez apareça, demora um pouco. Botasse em compartilhar? Sim, deixa eu voltar aqui. Sim, supostamente está na minha tela e supostamente está compartilhado agora. Está compartilhado. Para mim aparece compartilhado. Você clicou em apresentar agora? Sim, deixa eu voltar, então vou cancelar. Foi o que eu fiz, apresentar agora, exatamente, apresentar agora. Aí aparece uma tela inteira. Será que não deve? Eu preferi uma tela inteira, uma janela no meio do Chrome. Vamos tentar um outro jeito. Não, não é isso aqui. Não. Ok, obrigado. Então, vamos lá de novo. Tem que selecionar a janela de apresentação, está dizendo meu anjo da guarda aqui. Foi o que ela me disse, exatamente. Eu tinha selecionado a tela inteira. Agora sim. Ok, perfeito. Aparece, né? Sim. Tamanho razoável. Vou fechar meu microfone aqui agora. Ai, meu Deus. Dá para visualizar? Posso seguir? Sim. Ok, ótimo. Bom, vou fazer uma introdução breve sobre a complexidade de projetos sociais e socioculturais, né? Isso aqui está voltado muito para projetos sociais. Agora, quase tudo, praticamente tudo quando a gente fala em projetos sociais, serve para falar em projetos culturais também. Especialmente na ótica que vocês estão trabalhando na disciplina, que é de projetos socioculturais, essa intercalação e a explicitação de que todo projeto social pode ter uma dimensão cultural e todo projeto cultural pode ter uma dimensão social explícita, que é o que vocês estão trabalhando nessa conexão, né, virtuosa do social com o cultural e do cultural. Na verdade, na nossa disciplina não é pode, a orientação deve. Deve, ótimo. Eu estava sendo leve aqui, mas é isso mesmo. Bom, projetos são ações sociais, são ações intencionais planejadas, né? Agora, fundamental isso, a ideia de elaborar um projeto, de ter um roteiro, ter um método, uma ferramenta, no nosso caso aqui um marco lógico, que é uma ferramenta consagrada na área de elaboração e gerenciamento da execução do projeto, é uma aposta de que quanto mais intencional e planejado for o projeto, mais chances de êxito e de geração de benefícios ele tem. Então, a ideia do planejado é que, bom, quanto melhor eu planejar, melhor esse projeto vai sair. Então, essa é uma afirmação fundamental. Agora, dito isso, isso não garante tudo, por uma questão muito, muito importante, eu volto aqui depois, que é um projeto, ele sempre é uma articulação, um conjunto de hipóteses de causalidade. Qualquer projeto que vocês forem elaborar, se vocês se derem conta, tem uma cadeia de maior ou menor, mais simples ou mais complexa, de relações de causa e efeito. Vocês vão propor um conjunto de ações, supondo que essas ações vão ter determinados efeitos.
mas é só uma suposição, é só uma probabilidade, não há garantia do que quando nós executarmos o projeto, ele vai gerar necessariamente os efeitos, os resultados e os impactos que nós planejamos. Tudo isso são hipóteses. Agora, trata-se, portanto, dos nossos projetos terem ótimas hipóteses. Isso é, a hipótese aqui pode ser traduzida por aposta, não é? A gente tem que ter ótimas apostas de relação de causa e efeito. Elas têm que ser plausíveis, as nossas hipóteses de causa e efeito, plausíveis e terem boas chances, boa probabilidade de fato se realizarem, darem certo. Então, a consistência, e essa é uma questão chave quando a gente avalia a qualidade de projetos, em comitês de seleção de projetos, por exemplo, para aprovar ou não aprovar projetos, a questão da consistência lógica, da causalidade é fundamental. Você olhar essas atividades que estão sendo propostas, tem boa chance, elas são pertinentes e tem boas chances, tem uma probabilidade alta de gerar os efeitos, os benefícios que o projeto diz que gerarão. Essa análise é a análise fundamental da qualidade de um projeto. Muitos projetos não param em pé já nessa análise. Eles podem ter outros benefícios, um tema interessante, a organização é interessante, o tema é relevante, mas o jeito como foi organizado não convence de que, de fato, essas hipóteses sejam consistentes. Então, isso aqui é uma coisa que eu recomendo muito, muito, muito cuidado, seja qual for a ferramenta que vocês usarem, marco lógico ou outra ferramenta, né? Então, a relação entre objetivos, atividades, resultados, todos esses são elementos, tem que ter uma excelente consistência lógica entre eles, e são sempre relações de causa e efeito. Você está propondo algo, esperando algum efeito, algum resultado daquela ação. Então, essa cadeia de hipótese, causa e efeito é o âmago, é o centro lógico do projeto. Então, isso é fundamental. A gente trabalha com projetos, isso aqui é uma cadeia, que a gente chama, né, a cadeia lógica. Todo projeto vai investir alguns recursos humanos, materiais, financeiros, né, que são necessários para realizar determinadas atividades que o projeto propõe. Essas atividades, uma vez realizadas, elas vão gerar alguns produtos, né? Isso aqui são termos que são traduções do inglês, então, diferentes abordagens ou manuais vão trazer diferentes termos, né? Mas, enfim, estou usando essa versão aqui que eu usei lá na União Europeia. Então, atividades vão gerar produtos ou alguns efeitos de curto prazo, que, por sua vez, vão gerar efeitos de mais médio prazo, que são resultados, mas no final do projeto, os resultados, né? E, por fim, esses resultados, uma vez alcançados, eles tendem a contribuir para um efeito de mais médio e longo prazo. Aqui estamos falando dos efeitos de mudança de comportamento, de atitude, de valorização de aspectos da vida comunitária, mudanças culturais, que a gente chama de impacto. O impacto é a mudança que acontece depois do projeto terminar, quer dizer, a mais médio e longo prazo, aquilo que fica do projeto depois de um bom tempo no grupo ou na comunidade, não é? Eu vou passar isso aqui, porque não interessa. Isso aqui é importante, né? A gente faz o planejamento do projeto, assumindo que uma ação planejada é muito mais efetiva, tem mais chances de efetividade, mas nós também sabemos que não podemos controlar tudo na vida de um projeto. Uma vez que a gente botou o projeto na rua, ele começa a se desenvolver, ele começa a afetar o ambiente, e o ambiente afetar o projeto. Então, aí começa a gerar uma dinâmica de interação das atividades, das pessoas, no contexto do projeto, que influencia, eventualmente, exige até um replanejamento dele, muitas vezes ao longo da sua execução, porque a realidade é complexa, né? A gente não controla a realidade, controla muito pouco, né? Então, queria mostrar para vocês aqui esse slide, que, embora a letra seja pequena, vocês vão logo ver, ele vai se movimentar, são as esferas de influência de um projeto. Lá embaixo estão os recursos, de baixo para cima está a mesma lógica de antes. Recursos, atividades, produtos, e aí, se a gente consegue realizar as atividades, gera alguns produtos as atividades. São os efeitos imediatos da atividade. E aí isso começa, então, a levar a mudanças de consciência, de engajamento, de conhecimento, mudança de conhecimentos, habilidades, mudança de comportamento, veja, são mais difíceis. À medida que a gente sobe, logicamente, as coisas vão ficando bem mais complexas, a gente controla menos. E redução do problema do projeto e melhora da qualidade de vida, que seria o último máximo. Vamos ver como é que isso se movimenta. Aqui a gente tem mais controle. Isso é, quando você planeja o seu projeto, você aloca recursos, desenvolve atividades, e essas atividades geram produtos imediatos, ok? Sobre isso aqui, a gente tem o máximo de controle. Nunca é total, mas o máximo de controle, que o que eu planejei vai acontecer como eu planejei.
porque eu tenho os recursos, uma vez que eu tenho os recursos, obviamente, tem a equipe, tem recurso financeiro, tenho a sala disponível, os equipamentos, eu vou conseguir desenvolver as atividades que eu planejei. Autocontrole. Essas atividades, muito provavelmente, vão gerar os seus efeitos imediatos, né? Então, aqui eu tenho o máximo de controle. Agora, para subir para o nível mais amplo, quer dizer, para mexer na consciência das pessoas, a mobilização e engajamento delas em torno de algo, para que elas, de fato, adquiram conhecimento, adquiram novas habilidades e competências e mudem comportamentos, aqui eu já não tenho controle. Sobre esse âmbito aqui, eu, no máximo, tenho influência. Mas isso é fundamental para planejar os nossos projetos. Como é que eu planejo as atividades e os resultados, os produtos que eu quero que elas tenham, para que eu consiga influenciar as pessoas. A gente não quer só entregar produtos, um produto cultural, um projeto com atividades socioculturais. A gente quer que essas atividades gerem efeitos que mexam na cabeça, nos conhecimentos, nos comportamentos e atitudes das pessoas, até nos valores delas, né, nas percepções que elas têm sobre a vida social e cultural. Então, mas isso está na esfera da influência, a gente não controla, aqui já entra naquele âmbito da cadeia das hipóteses e na qualidade das hipóteses de causa e efeito do nosso projeto. E, por fim, a gente tem um âmbito mais longo ainda, em termos de tempo cronológico, que é o âmbito da contribuição. Então, aqui já é uma influência menor ainda. Então, a gente tem o máximo de âmbito de controle, indo para esse outro âmbito mais amplo, está falando de influência, o projeto influencia mudança de comportamento, de habilidades, de atitudes, e ele vai contribuir para o problema-chave que o projeto quer enfrentar, né, que está no seu objetivo geral do projeto, vai falar do problema-chave, remete ao qual é o objetivo geral do projeto, que, no fim, o projeto deve contribuir para a melhora da qualidade de vida. Então, isso serve para vocês pensarem como um projeto sociocultural pode ser planejado, oferecendo um tipo de atividades, pensando em tipos de produtos que têm o potencial, não só no que ele propõe, mas como o projeto é desenvolvido, na sua metodologia, certo? Para que ele tenha a chance de influenciar a consciência e o comportamento das pessoas e que isso tenha um efeito duradouro para contribuir para a melhora da qualidade de vida dessas pessoas no âmbito do que o projeto está propondo. Ok? É isso aqui. Eu sei que a letrinha está pequena aí, mas importante é vocês captarem isso. E vejam, isso aqui é uma mudança muito grande em relação à tradição do planejamento. A tradição do planejamento, eu quero dizer, do pós-guerra, dos anos 50, 60, até 70, era de que um excelente planejamento quase garantia uma excelente execução. Quer dizer, elaborar um planejamento de forma intensa, com muito investimento, com muito detalhamento, era fundamental para garantir a execução de um projeto. Bom, isso estava baseado na pressuposição de que a gente tinha um grau de controle grande sobre a realidade, né? E, na verdade, isso desmoronou a partir dos anos 80 para cá. O mundo mudou muito, o mundo tinha um aspecto talvez mais estável, e hoje estamos muito mais próximo da indeterminação, da incerteza e do caos. Então, a nossa confiança na capacidade de planejar reduziu muito. Seguimos planejando, porque confiamos que uma ação planejada sempre é mais importante e contribui mais, mas sabemos que tem graus de intervenção na realidade sobre as quais nós só temos influência ou, no máximo, vamos contribuir. Não temos o controle sobre. Então, para resumir essa primeira parte, que trata um pouco da complexidade dos projetos na vida social e cultural, é importante pensar que a gente tem controle sobre algumas dimensões e outras a gente deve pretender ter influência. Para isso é importante ter excelentes hipóteses de causa e efeito. Pensar muito bem na consistência lógica do que nós estamos propondo e se faz sentido os efeitos, resultados, produtos que nós estamos propondo a partir destas atividades. Bom, vamos entrar no marco lógico agora. O marco lógico é a principal ferramenta de elaboração de projetos. Ele vem lá do final dos anos 60, especialmente anos 70, né? Ele foi desenvolvido nos Estados Unidos por uma consultoria privada a pedido do governo americano, e ele foi pedido porque o governo americano investia muito em projetos para governos do terceiro mundo, do chamado terceiro mundo, e esses projetos eram muito mal elaborados, ou, além disso, na execução nunca correspondia ao que foi planejado, sempre tinha perdas, sempre tinha corrupção, os projetos não terminavam no prazo, enfim, muitos problemas. Essa ferramenta foi elaborada exatamente para ajudar a ter uma elaboração mais consistente do projeto e servir para o gerenciamento da execução. E ela, desde então, se tornou uma referência-chave para
para projetos na área econômica e social. Se você quer apresentar um projeto para uma organização internacional, um projeto social, agora falando, estrito sensu, qualquer organização internacional vai exigir, seja ela governamental, multilateral, como o Banco Mundial, o BID, a União Europeia, ou ONGs internacionais, você vai precisar dominar o marco lógico, certo? Porque isso é a linguagem básica dos projetos ao nível internacional. Em termos nacionais, muitas instituições pedem ou acham desejável o projeto ser elaborado no marco lógico. Mesmo quando não é exigido formalmente o marco lógico, o roteiro do projeto que você vai ter que apresentar, ele está baseado direto ou indiretamente na lógica do marco lógico. Então, compreender o marco lógico, dominá-lo, é fundamental, porque você vai dominar a linguagem que os projetos são pensados e formulados. Então, às vezes, você tem um roteiro de projeto que não pede o marco lógico, mas o jeito como ele pede para você apresentar objetivos, atividades, resultados, está baseado nessa lógica. Então, quanto mais você dominar o marco lógico, mais preparado você vai estar para preencher qualquer roteiro de apresentação de projeto em financiadores nacionais ou internacionais, ok? Bom, o marco lógico, ele tem vários modelos, né? Ele foi originalmente pensado numa matriz de 16 células, 4 linhas, 4 colunas, deixa eu mostrar aqui antes. A gente tem essas 4 colunas, né, que é o modelo básico, depois vou mostrar um modelo um pouco mais sofisticado. A gente tem à esquerda a primeira coluna chamada lógica de intervenção. Por quê? Porque aqui a estratégia do projeto, é a lógica da sua intervenção no mundo. Qual é a lógica que o projeto tem para intervir na realidade? Então, a gente tem um objetivo geral, às vezes chamado objetivo superior, tudo isso depende de como você traduz do inglês, toda a terminologia é em inglês, ok? Então, às vezes, objetivo geral ou superior, objetivo específico do projeto, certo? Então, vejam que são 2 tipos de objetivo. O objetivo geral não é o objetivo específico do projeto. O objetivo geral é um objetivo para o qual o projeto vai contribuir no médio prazo. Então, se o meu projeto específico aqui é o projeto de desenvolver a valorização da utilização de um museu, uma comunidade, etc., bom, isso contribui para quê? Qual é o objetivo mais geral disso? Aqui a gente vai para o nível da influência, né? Da contribuição que eu falava antes, né? Então, é importante pensar essa lógica. Objetivo geral, objetivo específico do projeto, resultados esperados e atividades. Essa é a primeira lógica de intervenção. Quando você elabora isso aqui, você elabora de cima para baixo. Define o objetivo geral, o objetivo do projeto, os resultados e as atividades. Veja, então, o que você vai fazer, que são as atividades, é a última coisa nessa lógica aqui. Isso é surpreendente para muita gente, né? Agora, se você quer saber se isso aqui para em pé, essas hipóteses de causa e efeito que aqui existem são consistentes, você vai ter que fazer uma leitura e uma checagem de baixo para cima. Se eu realizar estas atividades, quão provável é que elas vão produzir esses resultados? Se eu conseguir alcançar esses resultados, quão provável é que eles vão me levar a realizar o objetivo específico do projeto? E se eu conseguir realizar o objetivo do projeto, quão provável é que ele contribua para um objetivo mais geral? Veja, tudo isso aqui é a articulação de hipóteses de relações de causa e efeito, de baixo para cima. Essa é a primeira coluna e a coluna fundamental quando a gente analisa um projeto, para verificar sua consistência lógica e as suas chances de dar certo, né? A segunda e a terceira coluna são os indicadores e meios de verificação. Isso é importantíssimo, né? Você não vai elaborar nenhum projeto que não tem indicadores, que são o que vão me indicar se o projeto realizou o seu propósito ou não. Por isso chama indicadores, são sinalizadores, né? São variáveis que vão sinalizar se o projeto alcançou ou não o que ele pretendia. Então, a gente tem indicadores de resultado aqui nesse nível, indicadores de objetivo do projeto e indicadores de impacto do objetivo geral. Cada nível desse, cada linha, tem um tipo de indicador com seus meios de verificação. Como é que eu verifico o indicador, né? Se eu disser que o meu objetivo do projeto é que a comunidade passe a valorizar um bem cultural que ela tem, que estava em ruínas, que ela não valorizava, etc., e o projeto vai fazer isso, bom, qual é o indicador que eu vou ter para medir se a população passou a valorizar e mudou a sua percepção, a sua relação com esse bem cultural? Como é que eu verifico isso? Bom, através de uma entrevista, de uma survey, enfim, etc. Para isso que servem essas 2 colunas centrais do marco lógico. E a quarta coluna é de suposições ou pressupostos importantes. Aqui vem os elementos de risco. Sabendo que a gente não controla tudo nessa realidade, é importante ter aqui os fatores de risco do projeto. O que pode comprometer a realização das atividades aqui nesse nível? O que pode comprometer o alcance desses resultados? O que pode comprometer o alcance do objetivo específico, né? Então, essas são a função
dessa quarta coluna, isso vai aparecer melhor aqui. Aqui tem isso descrito, né, nessa lâmina. O que eu acabei de dizer está descrito aqui de forma bem específica, uma letra bem pequenininha para ninguém ler. Aqui especifica um pouco mais a lógica de intervenção, que é a primeira coluna, que é fundamental. Eu vejo que o objetivo geral, ele orienta o projeto. Em inglês, está aqui os termos usados em inglês, é goal, né? Que é mais que um objetivo, é um grande objetivo, né, a ser alcançado. Né? Então, aqui o projeto contribui. O projeto nunca realiza o objetivo geral, veja, isso é fundamental. Isso é uma dica fundamental. O projeto, quando o seu roteiro, que você vai apresentar o projeto, usando o marco lógico ou não, quando fala em objetivo geral, veja, o projeto nunca realiza o objetivo geral. O objetivo geral está no plano da influência, da espécie, da contribuição. Então, o objetivo geral, você vai dizer, olha, o verbo-chave é contribui. Sempre que você for elaborar um objetivo geral, use o verbo contribuir. O projeto vai contribuir para, quer dizer, ele não realiza, certo? Porque está lá no nível da qualidade de vida, da mudança cultural, no médio e longo prazo, no impacto do projeto depois que ele terminou. O objetivo específico, sim, é o objetivo específico do projeto, o qual ele se compromete a alcançar. Aqui você vai alcançar esse objetivo, embora aqui, às vezes, já não é totalmente no seu controle, já está no âmbito da influência, mas você vai tentar realizar esse objetivo. E os resultados intermediários, chamados outputs, né? E as atividades com seus recursos. Né? Veja a diferença entre outputs e outcomes, né? Que no inglês talvez fique mais claro essa diferença, né? Os resultados imediatos ou intermediários, aqui chamados outputs, são coisas que são alcançadas quase de forma imediata depois da realização das atividades. São outputs das atividades. Né? Já os outcomes têm um maior tempo para maturação, eles levam mais tempo para acontecer na realidade. Então, os termos em inglês ajudam, acho que um pouco mais a diferenciar. Quando a gente sai aqui de baixo para cima, é um movimento cronológico, né? Você começa a desenvolver as atividades, começa a gerar os outputs, os resultados intermediários, certo? Que aparecem primeiro. À medida que esses resultados intermediários aparecem primeiro, por exemplo, os efeitos de um curso de formação, os efeitos de uma caminhada de mobilização cultural das pessoas na comunidade, intercâmbios, etc., treinamentos, você vai poder, então, transitar ao longo do tempo para se aproximar da realização do objetivo específico do projeto, os outcomes. E quando você se aproxima da realização do objetivo específico do projeto, depois de um conjunto de meses ou de um ano, então você vai poder esperar que dali a um tempo surja a contribuição do projeto para um objetivo mais geral, para um goal mais geral, que é mudar alguma coisa importante no como aquelas pessoas vivem e convivem com essa situação que o projeto estava propondo modificar. Aqui tem um exemplo que tem a ver com o objetivo geral é contribuir com a redução do analfabetismo feminino no município de Boca do Acre. Isso é um exemplo de um trabalho que eu fiz lá, a gente fez um curso no Acre, né, aqui é o município de Boca do Acre. Então, a gente está falando de objetivo do projeto, é o aumento do número de mulheres jovens com idade de 10 a 15 anos que tenham completado 3 anos de educação básica. Esse é o objetivo da Secretaria de Educação. Então, veja, o objetivo específico ele aparece assim, quer dizer, ele propõe uma mudança importante. Isso é muito importante na formulação dos objetivos, isso é uma técnica de elaborar objetivos. O objetivo de um projeto é sempre a proposição de uma mudança. Isso é muito importante de gravar. O objetivo de um projeto tem que ser formulado como a proposição de uma mudança. Qual é a proposição de mudança que o objetivo apresenta? Nem sempre é assim. Parecem muitos objetivos mal formulados nos projetos, né? Então, vejam, ambos os objetivos aqui, o específico e o geral, estão propondo uma mudança, claro. O objetivo específico do projeto é mudar o elemento de alfabetização das mulheres nessa faixa etária, nesse município, porque é uma defasagem muito grande em função das relações de gênero, das condições socioeconômicas e culturais dessa comunidade, não é? E se você consegue aumentar o número de mulheres com idade, com adolescentes, basicamente, que tenham completado 3 anos de educação básica, isso vai contribuir para quê? Para a redução do analfabetismo feminino nesse município, que é um fator que limita a participação das mulheres na vida social e comunitária e econômica da região. Ok? Ok. Vamos adiante. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Bom, os indicadores, a gente tem 3 níveis de indicadores no marco lógico. Aqui estamos da primeira coluna, né? E aqui estamos falando da segunda e terceira coluna, ok? Então, aqui está a nossa lógica de intervenção, objetivo geral, específico, resultados intermediários e atividades.
Então, os resultados, a gente verifica, a gente monitora o desenvolvimento deles, vê se a gente está se aproximando de realizá-los ou não, através dos indicadores de resultados. Por isso tem esse nome. São indicadores que me sinalizam se eu estou me aproximando de produzir esses resultados ou não. Já os indicadores de efetividade me dizem se o projeto foi efetivo. Então, eles só são verificáveis mais próximo do final do projeto, porque são relativos ao objetivo do projeto. Se eu realizei o objetivo do projeto, esses indicadores vão me sinalizar positivamente. Por isso, eu chamo de indicadores de efetividade, se o projeto foi efetivo. E, por fim, os indicadores de impacto, que é um termo bem comum, inclusive, são relativos à contribuição do projeto, após a sua finalização, vejam bem, para um objetivo mais geral e de mais médio e longo prazo. Então, algumas dicas importantes. Impacto só se realiza depois do término do projeto. Talvez, se o projeto for muito bem realizado e tiver um pouco de sorte em relação ao contexto, ele vai gerar efeitos duradouros naquela comunidade. Esses efeitos duradouros, os indicadores de impacto deverão ser capazes de me indicar, para eu poder avaliar isso depois, ok? Os indicadores de efetividade falam do objetivo específico. E aqui uma coisa importante, veja, os resultados não são o que eu alcanço no final do projeto. Isso perturba muita gente em contato com o marco lógico. Por isso que a gente adjetiva resultados intermediários, para dizer, olha, não são os resultados, porque coloquialmente, falar em resultado é falar o que aconteceu no final de alguma coisa. O resultado do jogo, o resultado da eleição, o resultado do curso, né? Bom, no marco lógico não é assim. Quando a gente fala em resultado, a gente está falando de output. A gente está falando de um resultado que é intermediário, ele não é final. O resultado final é realizar o objetivo do projeto. Isso é ao final dele. Resultados são intermediários. Eles estão entre realizar as atividades e alcançar o objetivo do projeto. Tudo que você conseguir produzir que gera mudança pelo desenvolvimento das atividades e contribui para realizar o objetivo do projeto, a gente chama de resultados intermediários. Por isso, os indicadores são indicadores de resultados intermediários e não não indicadores de resultados finais. Indicadores de resultados finais são indicadores de efetividade, que tem a ver com o objetivo do projeto. Ok, para cá. Essa lógica aqui é importante. Está cortando minha parte de baixo, mas acho que a de vocês não, né? Agora sim. Isso é a checagem lógica quando você faz um projeto no marco lógico. Bom, importante assinalar também o seguinte, quando a gente vai elaborar um projeto, você pensa, não, vou pegar o roteiro e vou começar a preencher, que a organização me propõe. Não. Primeira coisa para elaborar um projeto, primeiro passo é pensar no seguinte, que informações eu tenho sobre o projeto, sobre essa comunidade, sobre esse território? Tem informações suficientes? Se não tem, eu vou ter que buscar em dois âmbitos. Um âmbito é o âmbito de literatura secundária, o que eu tenho de produção de arquivo, o que tem na internet, o que eu tenho, o que a Secretaria Municipal ou Estadual, ou o Ministério tenha de informação produzida sobre o tema, sobre esse território, sobre essa comunidade, esse grupo específico. Então, reunir o máximo de informações que eu possa angariar. Me certificar que eu tenho uma equipe adequada, que na equipe tem conhecimento, um perfil e competências necessárias para o projeto. E, se for possível e necessário, ir a campo, fazer tudo isso é parte do diagnóstico preliminar, tudo isso que eu estou dizendo, e tem uma dimensão do diagnóstico que é a dimensão de contato real com essa população em relação à qual o projeto vai ser desenvolvido, ou na comunidade na qual o projeto vai ser desenvolvido. Então, esse contato direto é muito importante, porque a gente tem uma tradição não virtuosa no Brasil de elaboração de projetos de gabinete, seja por parte do governo, né, nos seus vários âmbitos, seja por parte de organizações da sociedade civil também. É muito importante isso, essa coisa de elaborar projeto para os outros não funciona. A gente tem que elaborar projetos com os outros, com a comunidade, não para a comunidade. Se o seu ponto de partida é para a comunidade, você está com uma presunção que você conhece a problemática melhor que a comunidade, você tem a presunção de achar que sabe as soluções e a comunidade não sabe, então você se coloca na condição de sujeito e coloca a comunidade no lugar de objeto. E não é assim, todos são sujeitos em diferentes lugares, diferentes percepções, e tem que botar esses diferentes sujeitos em diálogo para produzir o projeto. Então, tem que ir na comunidade, tem que conversar, né? Pelo menos conversar com algumas lideranças. Às vezes, você já conhece a comunidade, então você já tem esses elementos, mas se você não conhece, tem que botar os pés lá, conversar com as pessoas,
e engajá-las, inclusive, no projeto, como condição para que o projeto venha a dar certo. Então, o elemento diagnóstico, estou aqui falando muito rapidamente, mas queria dar esses toques, porque é fundamental. O segundo elemento, depois de reunir informações, o grupo adequado de pessoas ir a campo, se necessário, para fazer um diagnóstico básico da situação, é elaborar essa lógica aqui, do marcológico, elaborar o marcológico. Só depois de elaborar o marcológico, e você estiver satisfeito com o marcológico, é que você vai escrever o documento de apresentação do projeto. Por quê? Porque o marcológico ele dá a espinha dorsal do projeto, ele dá a consistência lógica que bota o projeto em pé. Uma vez que você tem isso bem, aí você vai traduzir isso num texto, no documento de apresentação do projeto. Mas antes você vai fazer a equação lógica do projeto, que é o nome aqui desse slide. Você vai montar a equação lógica. A equação lógica estando definida, você vai então escrever o projeto a partir dela, ok? Então, você vai elaborar primeiro, de cima para baixo, a primeira coluna, objetivo geral, objetivo do projeto, resultados, atividades, ok? Você vai elaborar os indicadores, que estão aqui não estão mencionados, a coluna 2 e 3, e a coluna 4 do marcológico são as suposições. Isso funciona assim, uma vez que você elaborou, você vai checar se isso para em pé. Isso tem o nome de equação aqui trazido da matemática. Eu vou ler, se vem de baixo para cima aqui assim. Se eu realizar essas atividades, que eu já propus, estão aqui no marcológico, estão elaboradas, se eu realizar essas atividades e esses fatores de risco, essas suposições se comportarem favoravelmente ao projeto, qual é uma suposição importante em relação às atividades? Que eu tenha recursos suficientes para realizá-las, ok? Porque pode ser que eu não tenha, por isso que a gente chama de suposições, é sinônimo de fatores de risco do projeto. Então, se eu conseguir realizar as atividades e essas suposições que tem a ver com o contexto externo, que eu não controlo, ok? Suposições têm a ver com o controle externo, que eu não controlo. Num projeto de agricultura, por exemplo, orgânico, agricultura urbana, por exemplo, eu teria atividades de agricultura urbana aqui, paredes verdes, verticais, hortas, nas casas, nos apartamentos, nas praças, um monte de atividades, mas eu preciso o quê aqui? Suposições. Recursos, preciso que as pessoas estejam dispostas a ter verde nas suas casas, preciso de um tempo favorável, em termos de chuva, seca, período do ano, para favorecer essas hortas, estão entendendo? Só para dar um exemplo como é que funcionam os fatores de risco aqui. Então, vamos lá de novo. Se eu realizar essas atividades, e esses fatores de risco, essas suposições do contexto externo, se comportarem favoravelmente ao projeto, não houver problemas, então, eu acendo logicamente, é muito provável que o projeto consiga produzir os resultados que foram propostos. Vocês veem, então, que não há uma relação direta entre realizar atividade e alcançar resultado. Não é um caminho reto vertical aqui, é um caminho que eu realizo as atividades num contexto externo que eu não controlo totalmente. Eu tenho algum controle, né, mas não total. Eu não sei se as pessoas vão se engajar no projeto, eu não sei se eu vou ter todos os recursos disponíveis na hora que eu preciso, eu não sei se a minha equipe vai se mobilizar de forma entusiasmada pelo projeto, ou vai se desmotivar, se algum fator externo vai acontecer, vai ter uma pandemia, vai interromper as atividades do projeto, enfim, então, isso aqui, ele dá um elemento da complexidade, eu sei que vou desenvolver minhas atividades, mas eu sei que tem fatores de risco sobre elas, ok? Pode ser que a comunidade não entenda. Quando eu vou realizar as atividades, eu me dou conta que tem gente na comunidade que não entendeu direito a relevância do projeto, e se desmobiliza e convence outros a não ir nas reuniões, enfim. Ou tem alguma liderança lá que se bota contra o projeto, que identificou o projeto como sendo um projeto de alguma liderança política, alguma coisa assim, se opõe a eles, um monte de coisas pode acontecer na vida real. Então, atividades não se conectam direto a projetos, tem uma mediação através dessas suposições. Então, vamos lá de novo. Se eu realizar essas atividades e essas suposições, esses fatores de risco do contexto externo, se comportarem favoravelmente ao projeto, então é provável que o projeto produza os seus resultados intermediários, lembrem, ao longo dos meses, de um projeto de um ano ao longo dos meses. E aí, vamos de novo, se esses resultados forem produzidos, se eu alcançá-los, então, e essas outras suposições que podem ameaçar e serem risco aos resultados, se comportarem favoravelmente ao projeto, então é provável que eu consiga realizar o objetivo do projeto. Se eu realizar o objetivo do projeto e essas outras suposições se comportarem favoravelmente a ele, ao projeto, então é provável, não mais do que provável, não há garantia nenhuma, que o projeto contribua, vejam o verbo contribua, para um objetivo mais geral, quer dizer, para um impacto, um objetivo mais geral, de médio e longo prazo, nessas comunidades. Ok? Isso é a equação que dá consistência lógica de um projeto. Uma vez que você tenha isso bem estruturado no seu projeto, então você pode preencher
escrever o documento de apresentação do projeto, né, de apresentação, justificativa, apresentar objetivos, metodologia, resultados, atividades, porque isso tudo está bem organizado e concatenado logicamente. Esse é um dos problemas mais sérios e mais comuns que há nos projetos apresentados para apoio, é justamente a inconsistência lógica. Se as hipóteses de causa e efeito não estão bem formuladas quando se formula atividades, resultados, objetivo específico, objetivo geral. Aqui eu vou pular porque não funciona. Bom, isso aqui vocês não vão conseguir ler provavelmente, mas eu quero mostrar... Sim, posso Oi. dar uma dica? Você Diga. pode colocar em tela cheia. Eu pode tentei botar, mas não entrou. É que isso está em PDF. Então, se você apertar Ctrl L, aí vai ficar em modo de apresentação. Vai entrar. Ah, entrou, desculpa. Que bom. Aí, se você quiser sair, você aperta o ESC. Ok, o ESC sempre salva a gente. Deixa eu... Ah, tá. Vamos manter aqui, então. Peraí. Aqui onde está. Tá bom, obrigado. 29, tá bom. Aqui, a letra segue diminuta, mas não importa a leitura, que importa só vocês verem como modelo do modelo básico. Esse é o modelo, está chamado modelo básico, na verdade. Está dando leitura. Já não é mais o básico, é o modelo que a União Europeia adotou recentemente, nos últimos anos. Então, eles vão pedir aqui que se esboce a cadeia de resultados, eles chamam, são os objetivos e resultados e produtos, aquela primeira coluna. No livro, né? Nesse teu livro aqui. Não porque isso aqui foi desenvolvido agora, em 2017 ou 2018, pela União Europeia. Ok. Esse modelo, né? Então, ele está ainda assim... Eu estou, na verdade, preparando uma revisão e ampliação do livro de elaboração de projeto. Ele tem 20 anos, né, esse livro. E aí vão incorporar essa versão aqui. Essa nova versão. Então, na primeira coluna, é a primeira coluna do Marco Lógico, só que sem as atividades. As atividades estão detalhadas abaixo, ok? Então, ele mantém aqui, pede a coluna de resultados, aí vem os indicadores, que já tinham lá, não é? E aí vem o cenário de base, por quê? Porque aqui ele pede o seguinte, olha, ok, você vai dizer que você quer alfabetizar, completar 3 anos de ensino para mulheres de 10 a 15 anos no município de Vocabulário. Ok, mas qual é o dado hoje? Qual é a linha de base hoje? Quer dizer, quantas das meninas dessa idade são alfabetizadas, quantas não são? Então, qual é o ponto de partida do projeto, né? Então, é chamado linha de base, eles chamaram cenário de base, que é dar um pouco, quando o projeto começa, qual é o dado em relação à problemática que ele quer atuar, saúde, educação, cultura, qual é o dado? Então, aqui você põe a linha de partida, né? E aí você põe, então, qual é aqui a variável, o valor quantitativo, a data de referência no valor atual aqui, né? Qual é a meta que você quer atingir? Então, veja, o cenário de base e as metas te dão assim, o ponto de partida e o ponto de chegada. A meta é o ponto de chegada depois de 1 ano, 2 ou 3 do projeto. Aí vem as fontes e meios de verificação dos indicadores. Então, aqui essa primeira coluna, segunda coluna, a terceira coluna veio para cá e a quarta coluna está aqui. Então, foram introduzidas essas 3 colunas no meio do marco lógico, que dão mais qualidade no sentido de que bota uma linha de base, dizendo qual é o ponto de partida atual em relação à problemática que você quer. Eu queria só recuperar. Já foi, ok. Bom, não sei como está o meu ritmo, eu perdi aqui, ó. São 8:10. Vantagens do uso do marco lógico, né? Vou passar rapidamente isso, mas acho que é interessante destacar, né? Eu já falei um bocado disso, ele assegura a elaboração consistente da lógica causal que embasa o projeto, isso é absolutamente decisivo para a qualidade do projeto. Ele exige que o plano de ação seja demonstrado por indicadores, você tem que elaborar indicadores que vão ser instrumentos de verificar se o projeto está avançando e cumpriu o que prometeu ou não. Então, não basta só botar objetivos, resultados, tem que dizer o que indica que você vai se aproximar de resultados e objetivos, ou que está se aproximando e vai realizar o que está prometendo, não é? E ao incorporar suposições e riscos, que é a quarta coluna, ele toma em conta fatores externos, fora do controle do projeto, mas que podem afetá-lo. E o marco lógico, isso a professora Clara já falou no início, ele de cara, quando a gente vai analisar um projeto, por exemplo, se ele tem um marco lógico, a primeira coisa que a gente olha é o marco lógico.
porque é ali que tu vai ver a consistência lógica do projeto. Ele apresenta uma visão sintética do que é o projeto. Ali, todo o projeto está ali em nível sintético. Então, olhou o marco lógico, está muito legal, maravilha. Eu vou ler muita disposição, interesse, o documento todo do projeto. Se o marco lógico não está me convencendo, em termos da sua consistência, é bem mais difícil que esse projeto seja passível de aprovação. Armani, e aí quando a feitura do marco lógico também é tudo restrito, né? Não são frases longas, são frases curtas, com verbo, indicando o que vai ser feito, né? Exatamente, exatamente. Não tem muita... Normalmente, a gente parte de fazer o diagnóstico. Então, de novo, o diagnóstico, você vai da problemática que você vai enfrentar, o que o projeto quer, do que o projeto sociocultural quer propor. Dependendo do que for e de quanto o grupo domina a questão, conhece a problemática, a comunidade, o tema, o grupo social, etc., o território, precisa ir a campo ou não. Às vezes não é necessário, o grupo já conhece, já tem outros projetos lá, alguém da equipe é da comunidade. Então, você já tem as informações, reúne com informações secundárias, complementa isso, né? Então, tá bem, uma vez que você fez isso, vai fazer um brainstorming sobre como é que vai ser o projeto, como é que vai ser, isso é viável, né? A equipe começa a discutir, a matutar como é que poderá ser o projeto. Quando essa coisa está bem aquecida, você vai e faz o marco lógico. Então, ok, vamos lá, já temos elementos suficientes, então vamos tentar elaborar o marco lógico. Ok, o que são os objetivos primeiro, o que são os resultados intermediários, o que são os produtos, como chamados aqui, e as atividades, né? E aí vai da primeira coluna, depois você faz, aliás, você elabora a primeira coluna, depois a quarta, e, por fim, as duas do meio. Tinha esquecido de dizer isso. Você primeiro elabora a lógica de intervenção, que é a primeira coluna do marco lógico, e depois as suposições, que é a quarta. Você faz essa amarração, a primeira e a quarta coluna, nessa lógica que eu mostrei, que vai subindo em diagonal. Uma vez que você está satisfeito com isso, então você elabora os indicadores e os seus meios de verificação no modelo básico, né? E depois, se você está nesse modelo mais sofisticado aqui, você vai elaborar, então, o que é o cenário atual em relação à problemática. A gente pode depois comentar exemplos da área de vocês, de projetos socioculturais, que pode ser exemplos nesse sentido. Feito o marco lógico, você está satisfeito com ele, então é hora de escrever, preencher o documento de apresentação do projeto, que é ou um documento que você faz, um roteiro que você definiu, ou você vai preencher um roteiro que é oferecido por algum financiador. Tem algumas desvantagens possíveis, às vezes, no uso do marco lógico. Elas podem acontecer, né? Então, cuidado. Às vezes, eu preenchi o marco lógico, torna um exercício de preencher caixinha, uma coisa muito, muito instrumental, né? E a gente perde a dimensão da reflexão lógica, que é importante. Sempre refletir, isso aqui faz sentido em relação àquilo, a minha hipótese de causa e efeito faz sentido, é pertinente, né? E não ser só uma coisa mecânica de preencher caixinhas, né? Tem que cuidar com a rigidez também, não é? Porque o marco lógico, com o tempo, ele se consolidou como uma ferramenta importantíssima, mas muitos grupos acabam tomando ele como uma coisa muito rígida, e, na verdade, ele serve para elaborar o projeto, mas também para gerenciar. E no gerenciar o projeto, você pode atualizá-lo ao longo do tempo. Você vai mudar algumas atividades, você vai se dar conta que tem outros fatores de risco na quarta coluna que você não previu e tem que colocar. Alguns resultados você vai poder, talvez, complementá-los ao longo do tempo. Claro que se você já tem um projeto aprovado e está implementando um projeto aprovado por alguém, qualquer mudança tem que ser informada e dialogada com o financiador. Você não pode mudar um projeto à revelia dos seus financiadores, mas normalmente se compreende que atividades e resultados intermediários podem ser mudados ao longo da execução do projeto. O que você não pode mudar é o objetivo do projeto específico e os objetivos gerais, certo? Mesmo alguns indicadores você pode mudar se você fundamentar, explicar adequadamente por que você quer mudar algum indicador, suprimir algum, acrescentar um outro, né? Bom, e a principal questão do marco lógico, que não é específica ao marco lógico, ela vale mais geral para projetos sociais e para as ferramentas todas que são usadas, que é uma tendência muito grande de se usar nos indicadores, especialmente nas metas, indicadores, medidas quantitativas apenas, né? E se foge de ter indicadores qualitativos. E eu costumo dizer, eu acho que isso é muito importante, os projetos têm sempre uma dimensão tangível e uma dimensão intangível. Quer dizer, o tangível é aquilo que você pode pegar na mão, né? O intangível são as coisas mais sutis, mais subjetivas, que estão no plano da cultura, da subjetividade, né, da sutileza. Todos os projetos têm essas duas dimensões, né? Então, muitas vezes os projetos têm suas atividades, resultados e objetivos formulados exclusivamente no tangível, e vão desenvolver indicadores para avaliar de quantidade,
né? Quantas pessoas, quantos cursos, né? Quantas visitas ao museu, quantas pessoas foram ao show, visitaram a instalação, etc, etc, né? Mas que efeitos isso gerou nessas pessoas? Isso mudou a percepção delas sobre alguma coisa, mudou como elas valoram alguma coisa na vida delas ou na comunidade, mudou a percepção delas sobre a importância de algumas coisas na vida social e comunitária, ou para elas individualmente. Aí está o intangível. Então, tem que ter indicadores também de qualidade, qualitativos, para tentar captar, o que é mais difícil, obviamente, mas muito relevante, as mudanças intangíveis, porque o intangível é o que tem chances de ficar. O tangível você vai oferecer. As pessoas vão lá e vão fruir uma peça de teatro, vão fruir um passeio no museu. Agora, o que ficou daquilo para elas depois de alguns meses? Depois de um ano? É o intangível. Se ficou algo, é o intangível. O que vale, a mudança que vale a pena é justamente a que vai ficar, porque senão elas vão curtir aquilo e dali 2 meses esqueceram. Então, aquilo não necessariamente gerou efeitos, não mudou nada na vida delas. Então, os projetos têm que ser pensados como coisas que querem influenciar, de fato, e contribuir para mudar a vida das pessoas. Então, a gente tem que ter indicadores que nos ajudem a sinalizar esse nível de influência e de contribuição, que estão no nível do intangível. Ok, acho que é isso para a gente poder conversar. E eu não ficar o tempo inteiro aqui dando uma aula sem sequer ver vocês, não é? Estamos de volta. Bom, foi super interessante essa apresentação do Armânio. Na verdade, vocês já tinham um contato prévio com o Marco Lógico, que eu já tinha disponibilizado o material para vocês tinham começado a trabalhar com ele, e agora, então, eu abro a pergunta. Eu imagino que os grupos tenham muitas perguntas para fazer, né, sobre esse assunto com o Armani, e quem gostaria, então, de iniciar? Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem é que está falando? É, Larissa. Por favor, Larissa. Eu gostei muito da... A tá preta, Larissa. Hã? Não está aparecendo. Ah, sim, minha câmera está desligada. Eu posso ligar só um minuto. Eu gostei muito da fala do Domingos. Eu achei que ficou, como a professora já tinha falado, a gente já teve contato com esse material, mas agora com certeza ficou bem mais claro. E eu achei muito interessante a sua fala de que às vezes a gente esquece que a gente tem que pensar no projeto junto com a comunidade e não num projeto para a comunidade, porque eu acho que é fácil a gente começar a pensar, vou fazer um projeto para isso, sem a gente estar inserido naquilo e saber de fato o que aquela comunidade, aquele grupo precisa. Uhum. A pergunta que eu queria fazer para você é de que forma prática a gente pode aumentar a nossa influência naqueles fatores como comportamento e consciência? Essa é uma pergunta decisiva, porque eu volto a dizer, a gente nos projetos, o projeto sempre vai ter um nível de tangível e de intangível. Quer dizer, o tangível é a ação que a gente vai fazer, os resultados imediatos, intermediários que a gente quer alcançar, isso está mais no nível do tangível, tanto de projetos públicos, de governo, quanto de organizações da sociedade civil, ONGs, etc. Não é? Agora, o mais importante não está no tangível, está no intangível. Porque é sempre essa coisa assim, vamos oferecer algo, né, vamos desenvolver um projeto com a comunidade, mas não só para uma fruição que desapareça. A gente quer que isso gere efeitos na melhorar a qualidade de vida dessa população. Melhorar a qualidade de vida de uma população, a meu ver, eu sou sociólogo, né, está muito ligado com a população vir a ter as condições de exercer os seus direitos. Okay? Então, essa população, ninguém vai salvá-la da sua situação, ninguém vai redimi-la da sua situação, ou ela se mobiliza, se organiza e vê formas de pressionar junto com outras organizações da sociedade civil para exercer os seus direitos, ou ela não vai ter acesso a direitos. Ninguém dá direitos de bandeja, você oferece benefícios, favores, privilégios, mas direitos se conquista. Né? E o Brasil tem um leque enorme de direitos constitucionais. Não é? Então, eu conecto essa questão dos benefícios, estou chamando de benefícios dos efeitos mais de médio e longo prazo, com melhorar o que alguns chamariam de empoderamento da comunidade. Eu não gosto muito desse termo, porque, a rigor, ninguém empodera ninguém, mas fazer um processo, desenvolver um projeto de um jeito que ele entre em sintonia e se conecte com o que a comunidade está de fato necessitando, e é fundamental você ter um diálogo com as lideranças da comunidade.
É muito complicado você desenvolver um projeto numa comunidade, por melhor que seja o projeto, mais bem intencionado, você elaborou com a comunidade, eventualmente, mas se as lideranças da comunidade não autorizarem, no sentido amplo do termo, a todo mundo a participar e não verem o projeto como positivo para a comunidade, não se engajarem, o projeto vai ser muito limitado, os efeitos dele vão ser muito limitados. Por isso, o elemento de diagnóstico é fundamental. Você tem que saber o que está pegando na comunidade, o que a comunidade tende a se envolver e fortalecer, o que ela resiste, porque você tem que convencer ou conversar com as lideranças, desenvolver um certo nível de confiança com as lideranças. Quanto mais, claro, estou falando do nível ideal, mas isso é um processo progressivo. Na medida que você começa a intervir numa comunidade, você vai caminhando em ciclos de graus de confiança, de estabelecer elos e vínculos com as lideranças. Quanto mais você consegue fazer isso, mais o projeto que você vai elaborar, vai propor com a comunidade, volto a dizer, vai ter chances de fortalecer algo que já está em movimento na comunidade, que é fortalecer este processo de ela se tornar mais senhora do seu destino no nível comunitário e municipal, no diálogo com as autoridades, no reivindicar direitos, no propor que os projetos culturais venham a fortalecer a sua identidade, o seu senso de autoestima e de orgulho de ser aquela comunidade como ela é, de resgatar elementos de história da comunidade, de valores, de características que ela tem. Então, isso é mega importante. A gente tem aqui em Porto Alegre o exemplo Clara vai lembrar da comunidade da Restinga. A Restinga é um mega bairro gigante, distante do centro de Porto Alegre, foram pegas comunidades de 3 ou 4 lugares, foram removidas da área central da cidade e levadas para esse ermo, onde moram hoje 50, 70 mil pessoas, acho que mais, 100 mil pessoas, talvez, na Restinga. E a Restinga tem um estigma, assim, ser da Restinga não é legal em Porto Alegre, tem um estigma na cultura geral da cidade. No entanto, a Restinga desenvolveu uma série de elementos culturais, todos culturais, que resgataram e fazem os moradores serem hiper orgulhosos de serem da Tinga, como se diz, né? Da Restinga, da Tinga, especialmente uma escola de samba maravilhosa que tem em Porto Alegre, mas tem também um super-herói da Restinga, tem história em quadrinhos da Restinga, tem 1 milhão de coisas no âmbito cultural que transformaram completamente a percepção da comunidade sobre si mesmo, da sua capacidade de reivindicar e defender os seus direitos, que é um maravilhoso exemplo de projetos de intervenção pública e privada e não governamental contribuíram para alterar. Então, eu acho que, não sei se me alongo ou se acerto na resposta à tua questão, mas eu iria por aí. É o grau de sucesso disso, de ter efeitos de médio e longo prazo, nesse sentido, depende do grau de conexão e sintonia que o projeto tenha com o que a comunidade está vivendo, querendo, e no sentido de fortalecer a sua condição de sujeito que se mobiliza em torno das suas necessidades, das suas carências, e não de alguém que vai ajudar a salvar a comunidade, mas um projeto que ajude ela a ter mais consciência de quem ela é, de como ela pode se valorizar, se empoderar para defender e promover os seus direitos. Eu iria por aí. Aí a gente entra na questão do diagnóstico participativo, né? Uhum. O diagnóstico é o primeiro passo, digamos assim, desse processo. Por isso é tão relevante desculpem, o diagnóstico não é só uma questão técnica, ele tem elementos técnicos, você vai usar ferramentas, você pode usar reuniões, grupos focais, caminhadas dirigidas na comunidade, fazer reuniões preliminares, ok, uma série de técnicas de participação, mas ele tem uma dimensão fundamental, que é isso, de construção de vínculos. Você vai, no diagnóstico, vai começar a construir vínculos com pessoas, conversar, vínculos de confiança, de quebrar gelo, quebrar resistências, para preparar já o terreno para o projeto que vai vir. Então, além da dimensão de conhecimento, de informação, de dados, de estabelecer contatos, você vai construir vínculos de confiança que vão favorecer, se forem bem feitos, eles vão ser fundamentais para o desenvolvimento do projeto. Veja, uma comunidade não é um espaço vazio. Uma comunidade é plena, é cheia de conexões, de relações, de dinâmicas, de características de uma comunidade. Tem instituições, tem grupos informais, de fé, de esporte, de cultura, de futebol, de lealdades políticas, tem lideranças de todos os tipos e estratos. Você tem que entender a comunidade, entrar nela, entender um pouco a dinâmica, em torno do que se dão os conflitos, quem são as principais lideranças, o que são os traumas, as cicatrizes da história dessa comunidade, do que ela quer fugir, do que ela tende a se aproximar, quais são os grupos que quer dominar, como é que o tráfico, né, eventualmente interfere nessa comunidade, toda a questão muito importante hoje
das igrejas pentecostais e neopentecostais, que tipo de presença tem aí, o que pode favorecer ou entravar o projeto. Tem projetos que sofrem resistência de lideranças, né? Se for fazer um projeto que lide com a questão da sexualidade, que lide com questões de gênero, hoje, comunidades, ele tende a enfrentar resistência por causa da presença forte, importante, de igrejas com uma visão fundamentalista de vida, de mundo, né, que tendem a enfrentar essas problemáticas contemporâneas com muito preconceito. Então, tudo isso é fundamental você estar atento. Quando você vai para o diagnóstico, você vai de olhos, mente e coração aberto, como uma esponja, para absorver tudo que você puder dessa comunidade e poder fazer com que tudo isso informe o projeto. Que o projeto seja um projeto com a comunidade, que ajude, que uma vez terminado o projeto, essa comunidade tenha ganho algo que fica com ela, certo? Eu tenho um comentário aqui para fazer sobre isso. Passou um documentário da Milu Vilela, que era presidente do Itaú, né? E sobre a vida dela, ela saiu agora, né? E aí ela, nesse documentário aparece que ela e duas amigas resolveram instituir um projeto social numa comunidade aqui em São Paulo, muito grande, e alugaram um galpão, fizeram tudo maravilhoso, pintaram, então, cada vez que elas chegavam de manhã, o galpão tinha sido assaltado, tinha sido tudo quebrado. E assim foi sucessivamente, até que ela sozinha foi até a comunidade negociar com o tráfico, explicar por que estava sendo feito aquilo, qual era o benefício para as crianças, o que elas pretendiam alcançar ao longo prazo, e aí, com então a permissão do tráfico, é que elas conseguiram implementar o projeto. Agora, tu vê o risco de uma pessoa como ela, né, o que ela representava na época, ir lá sozinha negociar com o tráfico para poder botar o projeto em pé. Isso é importante porque, tu vê, ela fez uma leitura importantíssima, mas também a gente tem que se dar conta que tem uma tradição no Brasil os projetos sociais, eles começaram lá atrás no Brasil Colônia, não com a cara de projetos, obviamente, no Brasil Colônia com essa coisa benemérita, caritativa das ordens religiosas, né? As ordens religiosas, como lembro do Brasil, os jesuítas e tantos outros, vêm e começam a desenvolver ações sociais, que depois vão gerar ações filantrópicas, santas casas, irmandades, etc. E tudo isso tem uma matriz muito de caridade, de assistência, de assistencialismo ao pobre. Isso marca muito, até hoje, marca a ação social brasileira. Então, a gente tem que estar sempre muito alerta para não querer achar que nós temos as soluções, nós conhecemos essa coisa um pouco iluminista de querer fazer um altruísmo, mas fazer ele equivocadamente, fazer para os pobres. Não, nada de para. Com, né? E aí, claro, o que ela diz aí, a Milu Vilela diz exatamente, denotou que ela não estava levando em conta um elemento de risco chave do contexto. No caso, ela não tinha autorização de tráfico para fazer isso, né? Eu fiz um trabalho para uma agência norueguesa, visitei a periferia de São Paulo, visitei 6 ou 7 projetos de igrejas evangélicas, pentecostais no geral, conservadoras, portanto, em termos de moral, de comportamento, que trabalham com criança e adolescente, tem contraturno escolar, coisas do gênero, né? Creches em várias periferias da grande São Paulo. E foi em quase todas elas, eu não podia chegar sozinho. Eu tinha que entrar, marcava um ponto de encontro, alguém me encontrava e a gente ia caminhando, então eu entrava e quando saía a mesma coisa, alguém saía comigo, eu não tinha salvo-conduto para entrar nem para sair dessas comunidades. Por que será, não é? Ainda assim, o projeto social se desenvolve lá, excelentes projetos sociais em alguns casos, mas porque tem que ter uma relação, esses projetos acabam construindo um espaço de possibilidade junto com lideranças do crime organizado, do tráfico, etc., porque senão elas não teriam autorização para funcionar. Isso é super comum, infelizmente. Pessoal, quem mais gostaria de fazer uma pergunta para o Armani? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Quem está falando? Jaine. Não estou te vendo, Jaine. Dá para ver agora? Não. Meu Deus. Aqui, ó. Okay. Agora dá. Oi, Domingos, muito obrigada por ter separado um tempinho para falar com a gente. Eu fiquei muito curiosa com a parte que você falou, assim, sobre empoderar a comunidade, que a gente não consegue empoderar a comunidade. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso, por favor. Puxa, essa é uma pergunta complicada.
É uma pergunta boa, resposta complicada. Desculpa. Não, por contrário, estamos aqui justamente para refletir sobre o complicado, né? O fácil não precisa a gente se reunir. É porque por muitos anos, em termos internacionais, se usou esse conceito de empoderamento, não é? Empoderar, tem muitos livros, eu mesmo li muitos, fui muito influenciado por várias referências internacionais que usavam esse termo empoderar. Agora, com o passar do tempo, foi se mudando um pouco o paradigma de como é que as pessoas mudam, como é que as pessoas mudam, como é que as comunidades mudam, não é? E foi se eu tenho adesão, pelo menos, a essas visões, não é? Que o termo empoderar, nós vamos empoderar determinada comunidade, o projeto quer empoderar a comunidade, o empoderamento não é uma coisa que se dá de fora para dentro. Isso é uma coisa importante que eu quero deixar para vocês refletirem. A mudança, eu tenho feito alguns diálogos internacionais sobre isso, e cursos, quer dizer, como é que se dão os processos de mudança? Porque os projetos falam disso, né? Os projetos querem propor mudanças que melhorem a qualidade de vida das pessoas, vamos dizer, em forma genérica, projetos sociais ou socioculturais, ou mesmo projetos culturais. Agora, como é que as coisas mudam? A gente está num momento de mudança de paradigmas no campo da sociologia, da antropologia, não é? Da própria ciência política nesse sentido. Como é que as coisas mudam? Como é que as comunidades mudam? Como é que as pessoas mudam? E tem todo um outro novo paradigma se estabelecendo, ou pelo menos emergindo, não se estabelecendo, não é dominante, obviamente, que é um paradigma que vai dizer que as mudanças têm que vir de dentro. Né? Quer dizer, de dentro das pessoas e de dentro das comunidades, dos grupos, das organizações. A mudança não vem de fora. Né? Então, a gente não vai poder desenvolver isso muito aqui, mas eu queria dizer que esse é o ponto de diferença. Então, se eu admito que a mudança vem fundamentalmente, os vetores de mudança fundamentais vêm de dentro de uma comunidade, de um grupo, isso anula a possibilidade de eu querer estabelecer projetos que a beneficiem? Não, só me deixa muito mais alerta para que o projeto seja desenvolvido com a comunidade e que o meu projeto conecte, ele se acople, ele conecte com vetores de mudança que já estão lá na comunidade. Então, eu tenho que reconhecer que essa comunidade, qual é o estágio dela, qual é o desafio no atual momento, o que está pegando, o que mais mobiliza ela, o que mais prejudica ela nesse momento, enfim, etc. E meu projeto se acoplar direta ou indiretamente a isso. Daí eu tô de fato, reconhecendo que o processo de empoderamento é interno da comunidade, mas eu posso estimulá-lo, eu posso fortalecê-lo, eu posso oferecer elementos que vão acelerar esse processo, né? Então, veja com os verbos são diferentes. Favorecer, contribuir, influenciar, facilitar, né? Talvez acelerar. São verbos mais leves, eu diria, do que os verbos convencionais. Essa é uma coisa que é importante, eu digo sempre nos meus cursos, os verbos denunciam os sujeitos. Né? Um verbo sempre tem um sujeito. Então, se o verbo do meu objetivo isso é importante para a formulação de objetivo, se o verbo do objetivo é promover mudanças, veja, eu estou supondo que o sujeito do que vai desenvolver o projeto, bom, uma ONG, um grupo de estudantes, não sei, mas um instituto, promover, tem potência e legitimidade para promover as mudanças. Porque senão eu vou dizer, não, o projeto vai favorecer que, enfim, o favorecer já bota o sujeito em outro lugar. Né? São verbos, tem que cuidar da força do verbo, verbos mais fortes, mais leves, verbos mais duros, exigentes. Por exemplo, você nunca vai usar num objetivo de um projeto garantir ou assegurar. É muito comum usar. Eu não recomendo que não use, né? Porque qual é o sujeito que assegura alguma coisa no mundo? Qual é o sujeito que garante alguma coisa no mundo? Existe isso? Não, né? Então, não usem assegurar, garantir, são verbos fortes demais. Eles têm um pressuposto de potência enorme do sujeito que vai desenvolver o projeto. Então, pensem nisso, os verbos denunciam os sujeitos. Eu acho que a gente tem que pensar em verbos mais adequados, às vezes mais leves, às vezes mais densos, mas adequados para a capacidade de potência do sujeito. E se o sujeito é de fora da comunidade, mais cuidado ainda na formulação dos verbos ao elaborar projetos com a comunidade. Então, a ideia, um pouco, o que está por trás da minha formulação é isso, que as mudanças vêm de dentro, não vêm de fora. Porque quando ela vem de fora, ela não faz a mágica. A mágica de uma intervenção de fora que ajuda o desenvolvimento do dentro de uma pessoa ou de uma comunidade. Bom, vamos falar de terapia, já que fala do indivíduo. Uma terapia não funciona, terapia psicológica, psicanálise, não funciona se a mudança não vem do indivíduo.
A mudança vem do indivíduo, a psicanálise vai ajudar, vai pô-lo diante do espelho, vai lhe pôr perguntas difíceis, vai lhe fazer ver coisas que ele não quer ver, lembrar coisas que não faziam sentido, agora fazem, estabelecer conexões, mas a mudança vem de dentro. A mudança não vem da poltrona do terapeuta, não é? Então, acho que isso é importante, acho que é uma coisa de filosofia de vida, mas também um pouco de sociologia, que os processos de mudança, eles têm uma latência no sujeito e nas comunidades e nos grupos, algo está em movimento sempre ali, pedindo passagem, pedindo para emergir, uma mudança está querendo acontecer. E o nosso papel como externos professores, terapeutas, ativistas culturais, elaboradores de projetos sociais, de tentar identificar o que está pegando, o que está latente, o que está querendo emergir, e favorecer, estimular, dar condições para que isso tenha condições de emergir. Eu acho que o nosso papel não deixa de ser estratégico e importante, mas ele não é uma coisa top-down, de cima para baixo, nem de fora para dentro, é junto com grupos e comunidades. Só mais uma perguntinha. Você disse que você já esteve na parte de escrever o projeto, mas também, posteriormente, você já esteve na parte de analisar os projetos. E aí, essa questão dos verbos que você falou, assim, que o verbo denuncia o sujeito e que, às vezes, escrever certas coisas é ruim. Eu queria saber se já na redação, assim, do projeto, com os verbos sendo mal utilizados, eles já eliminam a chance de seleção, assim, já de cara? Não necessariamente, mas pode, porque, assim, vejam, na seleção de projetos, a disputa é muito grande, em geral, ok? Em organismos internacionais, por exemplo, selecionam poucos projetos, então é uma disputa grande, muitos projetos para poucas vagas, né? Em financiadores nacionais, bom, às vezes varia muito, né? Mas a concorrência é sempre grande no processo seletivo, no edital, é sempre grande, tem um número relativamente grande de candidatos para um número pequeno de projetos a serem aprovados em função dos recursos existentes. Então, às vezes, a gente olha várias coisas, por exemplo, olha quem é o ator que está propondo, quem é que está propondo esse projeto. Então, aí tem uma análise do ator, né? Quem qual é a sua relevância, okay? Qual é a sua consistência, a sua capacidade de administrar recursos. Se é uma organização muito pequena, ela não vai ser aprovada por um projeto para gerenciar 500 mil, porque ela nunca administrou mais que 50, então, tudo isso é analisado. Bom, quem são os sócios? Como é que é a governança dessa instituição? Que reputação ela tem? Tem uma análise sobre o sujeito, que não tem a ver nada com o projeto, uma análise de quem está apresentando o projeto. Isso é uma análise que é feita explícita ou implicitamente, às vezes de forma até não dita, mas isso é feito nos processos. Quem é que está apresentando esse projeto? Segunda coisa fundamental é o seguinte: quantas pessoas esse projeto atinge? Isso é decisivo em qualquer seleção de projeto. Você pode ter projeto excelente, mas vai atingir um grupo de 30 mulheres na periferia de Porto Alegre, diante de um projeto que propõe atingir 500 jovens no Nordeste, nem disputa. Por quê? Porque o impacto do projeto vai ser maior. Então, quantas pessoas você atinge é fundamental para a chance de êxito do projeto. Você está propondo muito mais mudança com o potencial. Não é? Então, uma das dicas interessantes hoje é se você puder elaborar projetos até em parcerias. Para projetos internacionais, hoje se privilegia projetos em redes, em consórcios, em plataformas, não uma organização sozinha, ela junto com outras, né, é capaz de apresentar projetos. Eu tinha uma consultoria com a União Europeia no Brasil, por 2 anos eu dei cursos e ajudei a elaborar os editais da delegação da União Europeia no Brasil. E esses editais todos, daquela época, os que estão saindo agora, selecionam sempre 3, 4 projetos em cada edital, não mais do que isso. São volumes de recursos consideráveis para 3 a 4 anos, e eles têm privilegiado muito projetos que têm alcance grande. Para ter alcance grande, geralmente são projetos apresentados por mais de uma organização em consorciamento, em rede, né? Então, isso é muito importante. Quando tem muito empate, aí tu vai para coisa um pouco mais fina, e na coisa um pouco mais fina, às vezes um projeto, coisas técnicas mal formuladas, não são só erros técnicos, às vezes tem erros técnicos que sinalizam que esse projeto pode ter outros tipos de problema. Então, às vezes, a qualidade da formulação, sim, pode ser levada em conta, mas o mais importante é a lógica, é a consistência lógica das hipóteses de causa e efeito. Isso é muito mais importante que um verbo, etc. Né? Agora, você usar um verbo, se você botar um objetivo geral de garantir, etc., etc.,
aí não vai passar, porque você não pode garantir nada no objetivo geral. No objetivo geral, o projeto vai contribuir no máximo se ele tiver competência e sorte, né? Então isso seria um erro grave. Agora, se você botar garantia em alguns dos resultados, né, não é uma questão grave. No objetivo do projeto, não é esperável que você bote um verbo forte desse tipo, de assegurar que no objetivo do projeto, porque você não tem como garantir que vai assegurar nada, não é? No projeto. Então, não ponha, porque... Agora, isso é relevável, porque a gente sabe que os grupos não têm tanta qualificação técnica para elaborar projetos. Então, o fundamental é analisar a consistência e a reputação da organização. Se é uma organização séria, confiável, que tem um enraizamento no grupo, na comunidade onde ela está, no território, ok? Analisar a consistência lógica do projeto e analisar quantas pessoas esse projeto vai beneficiar. Essas são as 3 coisas fundamentais, se vocês me perguntarem. O fundamental é esse: quem é a organização, a sua reputação, a sua qualidade, a consistência lógica do projeto, ok? Quantas pessoas potencialmente vão ser beneficiadas direta e indiretamente, essas 2 dimensões. Tem os beneficiários diretos sempre, que vai se envolver diretamente no projeto, mas tem os beneficiários indiretos, que também vão aproveitar em algum grau os benefícios, mesmo não tendo participado diretamente das atividades. Acho que são os 3 fatores chaves de análise de um bom projeto. Alguém mais gostaria de perguntar coisas importantíssimas como essas que o Armando está nos esclarecendo? Oi, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque você falou que quanto mais gente, né, o projeto atingir, é melhor. Mas, assim, em questão de qualidade, sabe? Porque você pode atingir 1 milhão de pessoas, mas não com tanto impacto. Mas eles levam mesmo em consideração a quantidade de pessoas e não, tipo, a qualidade do que está sendo proposto? Porque, às vezes, se você atingir menos pessoas, mas com mais intensidade, provoca maior impacto. Sim, é verdade. Tu está apontando um paradoxo, né? Que é maior profundidade, eu diria assim, maior profundidade da qualidade do projeto, o projeto que propõe algo mais denso, mais profundo, ele provavelmente não vai ser um projeto com muita gente. Tu tem razão. Um projeto que atinja muita gente, às vezes o nível de impacto, de influência, talvez seja um pouco menor. Isso a gente tem isso como uma certa uma convenção, não é? Mas ainda assim, para quem está investindo dinheiro num edital, vai sempre querer que esse dinheiro renda mais. Ainda que não se use essa linguagem comercial, financeira, mas vai querer que o dinheiro que vai botar 500 mil num edital para 5 projetos de 100 mil cada um. Eu vou querer que 5 projetos tenham o máximo de impacto possível. Uma questão até de responsabilidade, de ética de quem tá propondo o edital, né? Que o recurso financeiro gere o máximo de benefício para o máximo de pessoas. Agora, aí tem uma questão de estratégia também, né? Qual é a estratégia que pode fazer com que um projeto atinja bastante gente, mas de uma forma séria, densa, não seja só uma forma muito leve, muito superficial de impactar. Aí depende muito da estratégia do projeto. Por exemplo, você pode ter tem projetos que nós vamos trabalhar fundamentalmente com 50 pessoas, mas a forma que nós vamos trabalhar e a mudança que esse projeto vai ter nessas 50 pessoas, elas vão nas suas vidas, nos seus contextos, reproduzir esses efeitos em grande medida. Então, a estratégia é fundamental ser pensada. Como é que eu faço para que os beneficiários diretos, normalmente são um número relativamente pequeno, né? Um pequeno que pode ser de centenas às vezes, né? Depende de como o projeto é desenvolvido. Mas o beneficiário, vou dar um exemplo de um projeto da União Europeia que eu participei. Um dos projetos que a União Europeia aprovou foi de um conjunto de 5 organizações brasileiras grandes, que representam vários setores, de igrejas, de ONGs, de empresários, que se articularam e propuseram uma série de cursos EAD. Então, tem 6 ou 7 cursos EAD, cada curso tem centenas de pessoas inscritas. Eu dou dois cursos desses, um de mobilização de recursos e outro de gestão democrática de organizações da sociedade civil. Vejam, cada curso tem 300 ou 400 que se inscrevem, 60, 60, 70 terminam esse curso cumprindo todos os requisitos de trabalho, de avaliação, etc. Né? E essas pessoas trabalham em organizações da sociedade. Então, o que elas aprendem nesse curso já atinge muita gente,
A estratégia do projeto é cursos para grupos relativamente pequenos de pessoas, não tão pequenos, né, 50, 60, 70 que terminam cada curso, mas são 6 ou 7 cursos. Então, já é um grupo bem grande. E esse grupo ainda vai reproduzir para beneficiários indiretos esses cursos, que são as pessoas que estão nas suas organizações. Os cursos vão qualificar essas pessoas para elas terem uma atuação mais qualificada nas suas organizações. E aí geram os efeitos indiretos. Então, tudo depende de como você formula a estratégia do projeto. É importante pensar na estratégia, que o que você vai ter de beneficiário direto, que o beneficiário direto depois tenha o que ele adquiriu como competências, conhecimentos, como mudança de atitude, de comportamento, que ele possa reproduzir num âmbito mais amplo, da família, da comunidade, da sua organização. Então, você tem um campo de beneficiários indiretos, bem plausível, legítimo, de ser dito no projeto, olha, nós vamos trabalhar com 50 jovens, mas esses 50 jovens vão ter os benefícios que esse projeto vai gerar, tem como beneficiários indiretos suas famílias, grupos próximos de comunidade, etc, etc. Isso pode chegar a, sei lá, 3 mil, 4 mil pessoas. Enfim, mas você tem que demonstrar isso, que isso é plausível, isso é sério, né? Então, depende muito da estratégia do projeto. Tem uma coisa que é importante dizer, o seguinte, que não se compra em farmácia, que é inovação. Inovação é uma palavra mágica, embora nos projetos se analise exatamente isso que eu estou dizendo, quem é a organização, consistência do projeto, e quantas pessoas ela vai atingir, qual é o seu potencial impacto, sempre se busca muito, como se busca pepitas de ouro no garimpo, se busca muito projetos inovadores, certo? Porque muita coisa já se conhece, já se sabe como fazer, um projeto com crianças, com adolescentes, projeto com mulheres, projeto com isso. Agora, o que tem de inovador na área de projetos? Como é que você pode fazer uma coisa nova que gere uma nova abordagem, né? Coisas que buscam dimensionar alguns resultados, alguns impactos que os projetos nem viam. Então, se você tem uma ideia inovadora, você tem condições de aprovar o projeto pelo caráter, não porque o projeto vai atingir muita gente, ou porque você tem uma grande reputação estabelecida, não, talvez você criou a organização há 3 anos, né? Mas você tem uma ideia excelente, inovadora, que propõe uma abordagem inovadora sobre um problema. Então, esses são projetos que têm chance de serem selecionados, projetos que têm uma pegada inovadora naquele campo, eles propõem uma nova abordagem, um novo tipo de estratégia, ou usam uma tecnologia que nunca se usou, uma tecnologia social, enfim, que nunca se usou para um projeto que não é tão diferente, mas o uso da tecnologia muda tudo nas possibilidades de impacto desse projeto. Isso é ouro, isso é ouro. Se você tem um projeto, uma ideia inovadora, hoje hipervalorizado em qualquer nível nacional ou internacional, numa seleção de projetos, mesmo que os beneficiários diretos possam ser relativamente poucos numa primeira medida, porque é um projeto de caráter experimental, né, inovador. Então, ele tem uma relevância em função disso. Mais alguma pergunta? Enquanto que vocês se organizam, eu vou fazer um comentário aqui com o Domingos. Quando eu fiz a pesquisa do meu doutorado na FAO, em Roma, uma das coisas que eles colocaram naquela época é que assim, tinha pouca abordagem, estava começando a exigência de comunicação para o desenvolvimento dentro dos projetos, né? E a FAO não tinha, assim, apesar de ter começado, né, com comunicação para o desenvolvimento na América Latina nos anos 70, não tinha muita... Dentro de um projeto, isso não tinha muita importância, né? Num projeto de segurança alimentar, era como se a comunicação fosse secundária, apesar de que sem a comunicação o projeto não acontece. E uma das coisas que eles colocaram lá, a Justine Terrier que colocou, é que nas outras organizações, nas outras agências das Nações Unidas, o termo beneficiário não era utilizado, era right holder, né? Que dá uma outra conotação, não como tu vai receber alguma coisa, mas como que tu tenha o direito, né, de ter aquilo. E não existe continua o termo beneficiário sendo usado corriqueiramente? Não houve essa mudança? Não, sabe que é complicado, não se achou um termo bom ainda para isso, né? Era público-alvo, né? O que se usava, mas público-alvo... alvo remete a uma coisa meio ruim, né? Que o alvo é algo que tu quer atingir, então remete a uma coisa um pouco de balística até, né? De arma, um negócio meio ruim. E público-alvo te coloca nessa relação de tu é o sujeito, o público é o objeto que tu quer atingir, então não é legal. Então público-alvo está em desuso, pouco se usa e se evita usar. Aí começou a se usar beneficiários ou variantes, destinatários, mas destinatários da ação, quer dizer, então, de novo, faz essa separação sujeito-objeto. Eu destino a ação é destinada para a comunidade, né? Então, beneficiário, bom,
é o menos pior, mas é ruim, porque, bom, beneficiar, supostamente, são os grupos, as pessoas vão se beneficiar do quê? Da nossa benevolência, da nossa sabedoria, da nossa presunção de superioridade? Não, né? Então, assim, Então, o stakeholder seria o termo mais adequado, que eles já estão há 10 anos querendo implementar? Não, eu não conheço nenhum termo satisfatório. Então, às vezes, tem curvas que se fazem, assim, grupos sociais com os quais o projeto vai interagir, ou coisas desse tipo, certo? Mas não tem, assim, um conceito, tem expressões que tentam fugir dessas coisas, mas nos formulários de projeto, não. Só quando você quer, você pode criar o seu termo no seu projeto, legal. Então, cria algo do tipo, assim, bom, grupos sociais de referência, com os quais o projeto vai interagir de forma mais direta, de forma mais indireta, algo assim, legal. Agora, não tem nenhum conceito bom nessa área, infelizmente. Right holders, sim, pode ser stakeholders, né? Se usa stakeholders também, mas stakeholders tem um sentido mais amplo de todos as partes interessadas, é uma das traduções que se tem para stakeholders, né? Todos os atores que têm relação direta ou indireta com o projeto e podem favorecer ou desfavorecer o projeto, né? É um dos elementos que a gente usa, uma das ferramentas que a gente usa no diagnóstico do projeto, fazer uma análise dos stakeholders, né? Monta uma planilha básica, nada complicado, para identificar quais são os principais atores, organizações ou pessoas, né? E ver que tipo de posicionamento elas têm em relação ao projeto. Então, isso que eu disse, olha, um pastor neopentecostal de uma igreja com uma visão fundamentalista, etc., talvez vá criar problemas para o teu projeto sobre gênero com as meninas, adolescentes da tal comunidade. Então, cuidado, tem que mapear, tentar conversar com ele, se aproximar e ver em que medida ele vai poder se opor ao projeto, e que armas ele tem para se opor, que recursos ele tem, ele vai poder mobilizar para se opor, e se isso ameaça o projeto ou não. Então, esse mapeamento de stakeholders é fundamental para mapear possíveis aliados do projeto e possíveis problemas que o projeto possa ter a partir de algumas lideranças ou organizações. Pessoal, quem mais vai aproveitar essa oportunidade de ouro aqui de estar falando dos projetos de vocês com o Domingos Armani? Bom, se ninguém for perguntar, pergunto eu, então. Armani, como que os experientes como tu estão se colocando agora com relação a projetos em função dessa nova realidade que se estabeleceu no mundo, né? E que, pelo que parece, não está perto de terminar, porque está voltando na Alemanha, está voltando na China, está voltando, quer dizer, como que a gente se mexe agora nesse novo mundo? E as comunidades estão sendo as mais atingidas, né? Exatamente, a gente tem acompanhado vários grupos, mantenho trabalho em todo o Brasil, praticamente todas as regiões, e também tenho trabalhos internacionais, está todo mundo muito preocupado, porque o trabalho social que as organizações faziam, as ONGs, as organizações faziam, com financiamento, etc., está interrompido, né, não tem condições de ser desenvolvido, e todo mundo se voltou para construir correntes de solidariedade, de captar recursos, mobilizar, fazer chegar bens materiais ou financeiros às suas comunidades, nos seus territórios. Então, está todo mundo muito envolvido nisso, todo mundo muito desgastado, não é? E tem uma preocupação enorme, que são várias. Uma delas, assim, na medida que os projetos não conseguem se desenvolver, os benefícios que eles pretendiam gerar e vinham gerando nas comunidades estão interrompidos e talvez alguns nem sejam retomados. Então, muitos projetos não vão ter condições de ser finalizados. Muitas organizações vão fechar e desaparecer, especialmente pequenas, talvez até algumas médias, não vão ter condições de manter equipes por meses a fio, sem poder desenvolver o trabalho, portanto, sem poder remunerar. Okay? Então, a gente vai ter, provavelmente, a partir do ano que vem, essa pandemia vai reduzir o que a gente chama do setor social no Brasil, o setor de ONGs, de organizações não governamentais. Ele vai sair menor dessa crise, vai ser mais enfraquecido, então isso é trágico. As populações que se beneficiam do trabalho social dessas organizações vão ter também um impacto negativo muito ruim, em função da interrupção dos projetos, por muito tempo, não é? E muitos desses projetos são muito importantes para essas comunidades. E tem um elemento também importante, que é
A gente tem um esforço enorme, uma briga enorme para mostrar para a sociedade brasileira que o papel das organizações da sociedade civil não é confundível com o Estado, elas não devem ser só braços, não devem ser braços executivos do Estado, elas não são só serviços que o setor privado compra através de institutos e fundações corporativas, elas têm um papel importante como entes autônomos na sociedade civil. As organizações da sociedade civil, ONGs, movimentos sociais, etc., serviços sociais de igrejas e por aí vai, institutos têm um papel importante como um outro campo, não é o Estado, não é o setor privado, é um campo que zela pelo interesse público junto às populações carentes com violações de direitos, né, através das suas intervenções, dos seus projetos sociais e culturais, não é? E esse papel estratégico que ajuda a qualificar o desenvolvimento social, a qualificar a democracia no país, a ter um olhar crítico sobre política pública, um olhar que joga na mesa, no espaço público, problemas que o país tem que enfrentar, e torna esses problemas visíveis, essas carências, essas vulnerabilidades que muitos setores da população têm, no nível da população, no nível ambiental, né, numa série de questões, faz o Brasil enfrentar essas questões, joga no debate público, joga com dados, com conhecimento, uma aliança com esses grupos e populações, esse é o papel estratégico desse campo. E a pandemia está fazendo com que esse setor regrida, de uma certa forma, ao elemento da solidariedade. Então, estamos voltando ao onde iniciamos com a Brasil Colônia, de atores que são fundamentalmente políticos, que contribuem para a mudança do país, né, o campo das organizações da sociedade civil, está tendo que, a pandemia está forçando a uma retração, a um enxugamento, e a voltar a um papel de solidariedade, que é fundamental, mas que não limita e não diz tudo sobre o seu papel. Então, esse papel mais sociopolítico dessas organizações como entes autônomos na sociedade civil, capazes de propor, de entrar em cooperação com, mas também de monitorar, de ser uma voz crítica na sociedade autônoma, que zela pelo interesse público das populações que não têm os seus direitos atendidos, esse setor, na percepção pública, está sendo cada vez mais associado com assistência. Então, a saída da crise pode ser que a gente saia com a população brasileira pensando majoritariamente que essas organizações servem para fazer assistência e perdendo de vista o que a gente está conquistando a duras penas desde os anos 90, que é um lugar mais estratégico para essas organizações no debate nacional em relação à qualificação e fortalecimento da democracia, de um desenvolvimento sustentável, né, do enriquecimento da experiência, inclusive cultural, das populações empobrecidas, marginalizadas, né? Então, seria lastimável se um dos resultados da pandemia, parece que pode ser, empurrar na percepção pública o papel dessas organizações para algo meramente assistencial e caritativo, perdendo de vista esse caráter mais estratégico que elas podem ter através da sua intervenção, dos seus projetos e programas sociais, socioculturais. Por gentileza, como a gente está falando com o público que é de comunicação, de relações públicas, e já que tu tocasse nesse assunto, tu poderia fazer, assim, em palavras mais sucintas, essa colocação do terceiro setor? Em palavras mais sucintas, bom, sim, a gente tem quando a gente olha o terceiro setor, eu costumo falar mais em organizações da sociedade civil, porque é uma coisa um pouco mais ampla, né, do que terceiro setor, e é o termo internacionalmente usado hoje, organizações da sociedade civil, né, CSO, Civil Society Organizations. A gente olha esse campo no Brasil, a gente vai ver que ele está muito marcado pela sua origem, como sempre, né, tudo é muito marcado pela sua origem, né. Então, e o que é a origem desse campo no Brasil? São ações caritativas do Brasil colônia, quando os portugueses vêm para cá, enfim, e a partir do século XVI, XVII, vão se desenvolvendo ações caritativas de cunho religioso, sempre organizações, sempre igrejas, ordens religiosas, né, jesuítas em primeiro, mas depois outros tantos, né, católicos primeiro, depois também protestantes e outras ramificações de igrejas, vão desenvolver ação social. Então, aquela coisa para os pobres. Vejam que a ação social, originalmente no Brasil, até a Constituição de 1891, se eu não estou enganado, eram coisas que não eram atribuições do Estado, eram atribuições das ordens religiosas. Quem cuidava dos pobres eram as santas casas, as irmandades religiosas. Cuidar dos pobres não era um dever do Estado até a Constituição de 1891.
Isso é importantíssimo. Então, só a partir de 1900, por aí, que o Estado vai assumir o social como algo que está na Constituição, como um dever do Estado zelar, cuidar. Mas, ainda assim, a ótica era caritativa e assistencial. Isso migra ao longo dos séculos e das décadas. Então, isso marca muito. Você vai ver o trabalho todo que tem social no Brasil. Se a gente pegar mais de 800 mil organizações da sociedade civil que a gente tem hoje, segundo o mapa das organizações desse campo no Brasil, que envolve filantrópicas, movimentos sociais, ONGs, associações de moradores, institutos e fundações, todo mundo que está no social sem fins de lucro, né? Se você olha para esse universo enorme e diversificado, você vê que tem marcas muito fortes na cultura institucional dessas organizações, de como fazem as coisas. Ainda tem uma filosofia muito marcada por esse início do caritativo e do assistencial. Agora, o que a gente vem construindo no Brasil desde os anos 80, com a ajuda da cooperação internacional, e do surgimento das ONGs, com esse nome, né, depois terceiro setor, e agora organizações da sociedade civil, essa mudança de terminologia, ela vai mostrando que tem um setor da população e um setor deste campo das organizações da sociedade civil que se atribui um papel bem mais importante e relevante que papel caritativo assistencial. Né, porque, de novo, ela vai dizer que o que importa, caridade e assistência são importantes, mas o mais importante são ações que fortaleçam direitos. Então, é importante que a política pública, a política social pública, seja uma política que realize direitos e baseie em direitos, certo? O Estado não está fazendo caridade nem favor, ele realiza direitos constitucionais, direitos que são reconhecidos na Constituição. Então, a política de educação, a política de saúde, a política de cultura, de um suposto Ministério da Cultura, que já desapareceu, deveriam realizar direitos a esses bens e serviços para a população. E o setor não governamental, a sociedade civil, é esse setor que se vê com um papel estratégico de ajudar a propor política pública, não sei se vocês sabem, mas muitas das boas políticas públicas no Brasil, na área da cultura, não sei se existem mais, né? Na política na área social e na área ambiental, foram coisas que foram propostas originalmente por organizações da sociedade civil, foram testadas, experimentadas e acabaram virando política pública desde os anos 80. Então, tem um papel nesse setor estratégico que é de propor política pública. Tem outro papel importante que é monitorar a política pública. Quem é que monitora a política pública? Certo? Então, as universidades têm um papel importantíssimo nisso, de fazer pesquisa. Por exemplo, as políticas sociais no Brasil são muito pouco avaliadas. A gente fala agora do CAD único, né? Deram esse benefício de R$600 mensais, mas está totalmente furado. 70 mil militares receberam e não deveriam, mais de 30 mil servidores públicos receberam e não deveriam ter recebido. Tem gente rica que recebeu. Como é que pode isso? Que sistema de gerenciamento de dados de população é esse? Onde é que está a avaliação desses sistemas? Tem muito pouco, a academia tem um papel importantíssimo nisso, né? Mas quem é que grita, quem é que põe o problema do feminicídio no debate público? Quem é que bota a questão da violência doméstica no debate público, a exploração de criança e adolescente em vários âmbitos da sociedade, não é? Quem é que traz questões de gênero há décadas no Brasil? Toda a questão da LGBT, né, de não discriminação, de acolhimento, de política pública que reconhece direitos, que combate privilégios, promove desigualdade, promove para um combate à desigualdade, promove diversidade. As organizações da sociedade são um lugar importante de promoção desses valores na sociedade. Elas experimentam novas tecnologias, elas desenvolvem coisas piloto, elas conseguem gerar impactos na sociedade, impactos não que empoderam ou que geram benefícios de fora para dentro. Elas fazem um processo que contribui para que as comunidades, grupos, organizações e movimentos sociais tenham mais condições de ser mais sujeitos de cidadania na sociedade. Isso é fundamental. Então, esse campo tem tido um papel estratégico em melhorar o desenvolvimento social brasileiro, melhorar o desenvolvimento socioambiental, né, e melhorar o acesso a direitos, e a mobilização por direitos no Brasil. Se você pensar na área ambiental, é só você saber que o Brasil é o campeão mundial de assassinato de defensores de direitos humanos ligados ao meio ambiente. Então, me diga por que o Brasil é o campeão mundial de líderes defensores de direitos humanos ligados ao meio ambiente assassinados. Porque essas pessoas... Mineração e exploração de madeira. Pronto, exatamente. Então, elas estão intervindo, defendendo interesse público em zonas de conflito de vida e de morte. Né? Quantas pessoas a gente podia listar que foram assassinadas aqui, que a gente conhece de mídia, de imprensa. Então, isso não é por acaso. O Brasil é campeão, acho que é um dos campeões, não sei se é o campeão, mas um dos campeões de assassinato de pessoas trans, pessoas LGBT. Olha que loucura.
O que é que traz isso à tona? São as ONGs de homossexuais, as ONGs de travestis, de pessoas trans, são as ONGs que apoiam esses processos, são essas organizações da sociedade que trazem esse tema para a sociedade. Olha, existe esse sofrimento, existe essa violação de direito, nós temos ações sobre isso, nós temos que fazer algo, tem que ter política pública sobre isso, a mídia tem que trabalhar sobre isso, a academia vai fazer pesquisa, vai desenvolver teoria sobre isso, e aí tem mobilizações. Esse é o papel da sociedade civil, é ser um ator estratégico que experimenta tecnologias, propõe como o Estado deva atuar, monitora a política pública a nível municipal, estadual, federal, ajuda a desenvolver a política pública, isso se engaja para ajudar a desenvolver políticas públicas que são de efetivação e promoção de direitos, não é? E vai inventar coisas novas, inovar coisas que nem a política pública está dizendo, nem o setor privado está vendo, nem a mídia, e nós vamos inventar coisas novas e trazer novas abordagens e novas questões. Tudo isso são elementos, componentes do papel estratégico das organizações da sociedade civil, que podem vir a se perder na percepção pública, eu quero dizer, se perder porque esse setor vai sair mais enxuto da crise, infelizmente, em número de organizações e tamanho da operação, e pode se perder um pouco na percepção, o apoio que a opinião pública dá a isso pode se reduzir, porque a opinião pública vai tender provavelmente a associar ONG, organização, etc., com caridade, solidariedade, que é importante, mas é um papel limitado dessas organizações. O mais importante de papel tem a ver que, através dos projetos e das intervenções que são feitas na sociedade, elas contribuem de um jeito muito mais estratégico para melhorar o desenvolvimento, a democracia e melhorar como nós somos em sociedade, não é? Isso é uma das coisas mais lamentáveis dessa crise, a perda do apoio da opinião pública, o risco de perda, estou dizendo, o risco de perda do apoio da opinião pública para esse papel mais estratégico das organizações da sociedade civil. Ok, bom, antes, vocês se organizem aí com as perguntas, tem alguém já com alguma pergunta pronta, por favor? Bom, enquanto vocês pensam, então eu vou fazer outra. Armani, o seguinte, eu tenho pensado muito sobre, já desde o tempo que eu instituí lá aqui na PUC em São Paulo, o curso de ação cultural e marketing cultural, e aí incentivava muito, porque como tinha muitos alunos de projetos sociais, né, lá aqui na PUC em São Paulo, vinham muitos trabalhos interessantes para comunidades, eles formulavam muitos projetos interessantes. Mas eu noto nesses anos todos, isso já estou quase há 20 anos nisso, que nunca existe projetos pensados para idosos. E agora, na pandemia, além da agressão à mulher, apareceu a agressão ao idoso, que muitas vezes é quem mantém a casa com a sua aposentadoria. A minha pergunta é, por que tem tanto... eu não sei se a palavra seria descaso, a palavra adequada, com essa população. Eu até tenho duas colocações assim para fazer, né? Uma, há anos atrás, o Banco Real fez um projeto para idosos, um projeto cultural, que era para inscrever, então era literatura, música, artes visuais, tudo, e foi assim uma avalanche de inscrições de pessoas idosas, que são pessoas que têm dinheiro guardado no banco, né? Porque gasta menos, enfim, e nunca mais se repetiu isso, né? E tem uma igreja aqui perto da minha casa, que eu frequentava, e aí o padre falou comigo e disse assim, vamos fazer um projeto para cá, porque os idosos ficam muito sozinhos, esse bairro aqui tem muitos idosos, e disse que assim, algumas vezes um sobrinho vem, idosos sozinhos, vem, pega, leva para almoçar e já devolve para casa. Né? Então, aí o que eu pensei? E ele disse assim, tem dinheiro, porque os pais são empresários, podem bancar, tal. Tá, eu fiz o projeto, estava no meio do doutorado, aí quando chegou na hora do dinheiro, não tinha dinheiro, eu digo, tá, eu posso fazer o projeto agora, eu não tenho tempo de sair agora para buscar recursos, porque o projeto foi feito com a garantia que tinha o recurso para poder ser executado. E aí eu estava um dia no salão da igreja apresentando o projeto para o grupo das senhoras líderes da igreja, lá, enfim. E aí, então, apresentando o projeto, que era para incluir culturalmente a população idosa e sozinha do bairro e tal. Aí uma delas, uma resistência incrível, né? Porque como o padre me propôs, eu achei que já fosse uma coisa que viesse ao encontro de um interesse, né, daquele grupo da igreja. Aí uma delas chega para mim e diz assim, a gente não precisa disso, porque eu vou no Paulistano. O Paulistano é o Paulistano. Aí eu disse, o que eu estou fazendo aqui?
Tu entende? Quer dizer assim, não existe um pensamento no outro, existe um pensamento se eu preciso, se eu não preciso, e se esgota aí, né? E aí uma coisa que eu tinha pensado era fazer nesse bairro aqui, que é um bairro top de São Paulo, e fazer um contraponto em outro bairro. O mesmo seria um espelho em outro bairro, entende? Então, um recurso para fazer funcionar esse projeto nesse lugar aqui dessa igreja seria replicado, o recurso seria duplo. Pagava aqui e pagava lá. E aí morreu, né? Mas assim, sabe, nem nos próprios idosos não pensam nos idosos. Eu fiquei assim, pasma com aquele comentário. Como é que tu vê essa falta de interesse de projetos para idosos? Um projeto que eu penso assim, que deveria, eu não sei se existe, mas se não existe, deveria existir, que eu imagino, seria um projeto Anjos da Guarda, com várias departamentos de universidade, sociologia, saúde e tal, que fosse cultura, que fossem nos asilos sistematicamente para algum suporte sem avisar quando fosse. Porque daí já ia ter um interesse na própria casa essa de acolhida, que na verdade ela é definitiva, né? De tudo estar funcionando, porque não se sabe quando vai chegar a equipe lá para estar dando apoio, né? Pois claro, tem a ver um pouco com o extrato social, talvez, aí do que tu estava falando, mas assim, eu vejo o setor dos idosos é um setor importantíssimo para projetos sociais e culturais. Claro, a gente sofre com um background, uma tradição de desvalorização do idoso. A pessoa, quando ficou velha, perdeu o valor, né? Por que serve um velho, né? Essa é um pouco a cultura, a percepção convencional, né? Mas acontece que agora o que está vendo é que as pessoas vivem mais, em termos gerais, vivem mais e com mais qualidade de vida relativamente do que vivia-se antes, né? Então, uma pessoa, quando eu era adolescente, um tio com 60 anos era velho, né? Bom, eu tenho 63, vou fazer 63 agora, né? Não me considero velho ainda. Então, isso mudou completamente. A gente fica mais, a gente tende a viver mais e com mais qualidade de vida. E muitas pessoas idosas, ainda que não necessariamente ricas, têm alguma poupança, tem aposentadorias, tem alguma renda que lhe permite viver com alguma tranquilidade na velhice. Obviamente não é para todo mundo, não é? Mas você tem isso. Então assim, eu tive a felicidade de minha sogra, que era pernambucana, faleceu agora em abril. Minha sogra era presidente participou de todos os processos de construir o Estatuto do Idoso, era uma liderança dos idosos em Olinda, Pernambuco. Ela participou da conferência, ela era presidente do Conselho Municipal do Idoso em Olinda, foi do Conselho Estadual e participou de conferências nacionais, etc., e tudo mais. E ela às vezes falava para a gente, convidava a gente para ir lá ver, quando estava por lá, para ir lá ver. Existia um ativismo social e cultural maravilhoso, na verdade, maravilhoso, no Nordeste, pelo menos, não é? Então, você fazia uma excursão, um monte de projetos sociais, ela pedia para ajudar, ela divulgava o livro, como ela era um projeto, ela tinha vários, ela me pedia, ela distribuía o livro, ela pedia para eu ir lá falar e ajudar a elaborar projetos, porque elas tinham um ativismo enorme. Elas faziam coisas de dança, então tinha quem ia lá fazer dança com elas. Elas tinham um psicólogo, tudo em projetos, estudaram em projetos, que iam fazer terapia comunitária, faziam terapias terapia comunitária em grupo, faziam viagens que tinham a ver com motivos religiosos ou culturais, visitar alguma coisa cultural no interior de Pernambuco, ou ir na Paraíba, estados próximos, até no Ceará, de ônibus, não é? Às vezes eram romarias, outras vezes era só visitar locais, explorar algumas cidades, algumas que têm cultura e carnaval local, então visitar aquilo. Tinha um ativismo fantástico, e tem os grupos ainda, porque tu encontra nessa velhice atual, e eu estou falando de idosos, esses grupos que eu estou falando, idosos de camadas populares, okay? Mas que tem algum recurso para investir. Então, ali tinha uma dinâmica de poder público da Prefeitura de Olinda, da Prefeitura de Recife, do Governo do Estado de Pernambuco, que eu posso falar com mais algum conhecimento mínimo, que tem toda uma intenção e uma boa vontade para desenvolver e apoiar projetos depois do Estatuto do Idoso, que é algo que exatamente nessa coisa de ganhar consistência política pública, a gente passou a ter um Estatuto de Idoso, que é a política pública reconhecendo o idoso e os direitos do idoso, né? Então, a partir daí, começa a gerar toda uma profissão de iniciativas e projetos sociais para idosos, e a área cultural é fantástica para o idoso.
onde tu vai propor, às vezes, coisas que a pessoa não teve condições de curtir durante a vida, porque a vida foi dura, ou foi difícil, ou porque ela não tinha uma visão cultural de valorizar algumas coisas, nunca teve essa oportunidade, e na velhice poder ter acesso, né, a usufruir da vida cultural, a incorporar a dimensão cultural no que é seu prazer de viver, de fruir a vida e a última fase da sua vida, se envolver em projetos sociais. Eu vejo com muita importância, relevância e com boas possibilidades projetos com idosos, né? Eu acho que é um jeito interessante, às vezes, de entrar e de dinamizar até uma comunidade. Acho muito legal. Isso considerando que a demografia está mudando no Brasil, o Brasil vai passar a ser um país de jovens para de idosos, né? Exatamente. Meu comentário foi no sentido de que, para ver contigo, se tu também tem essa percepção que falta interesse por projetos. Isso é contraditório, porque os idosos agora, com essa mudança demográfica, as empresas estão tudo se voltando, muitas se voltando para oferecer produtos e serviços para esse idoso que tem alguma disponibilidade financeira de renda média ou renda alta, etc., vai viver mais tempo, melhor. Tem todo um mercado que se gera aí, não é? E nós, no campo social, sociocultural, acho que não estamos vendo essa mesma oportunidade, esse ciclo virtuoso de oferecer para essas pessoas que vão ver mais e melhor por algum tempo, iniciativas que possam enriquecer a sua vida social e cultural. Com certeza tem muitas possibilidades aí. Tem muitas possibilidades. Vai ser a única possibilidade de enriquecer a vida social e cultural, porque a pessoa não está mais no mundo do trabalho, o mundo dos amigos está diminuindo, quer dizer, a única forma de reagrupar essas pessoas, né, e fazer com que elas se insiram em alguma coisa, no meu ponto de vista, é um projeto sociocultural, né? Inclusive, a USP tinha um no MAC, que era um curso, eu não sei se ainda tem, era um curso de artes para idosos, podiam ficar 2 anos no curso, escolhiam a área que queriam, escultura, artes visuais, enfim, e tinha a cada final do ano tinha uma exposição deles todos, e depois de 2 anos, então, eram encaminhados para um lugar, então, pago, mas que era uma mensalidade baixa, para poder outros entrarem, né? E aí uma característica interessante, que na época a Maria Helena Pires Martins, que era diretora do MAC, dava curso de ação cultural, quando eu fiz mestrado na USP, ela dizia que quando um saía do grupo, ninguém perguntava por ele. Caramba. Para não saber se tinha morrido ou não, né? Sim. Eu acho que isso é fundamental, acho que tem uma senhora oportunidade em projetos com idosos, como tu dizes, é a hora que as pesquisas recentes demonstram que a qualidade de vida e a longevidade dependem muito da qualidade dos teus vínculos sociais na velhice. A qualidade dos teus vínculos sociais é fundamental para a sensação de saúde, de felicidade, de realização e longevidade na velhice. Você vive mais quanto melhor e mais intensos forem os seus vínculos sociais. Então, vínculos sociais é conosco, né? É projeto social e cultural, é tudo sobre vínculos sociais, não é? É sobre estar junto, curtir junto, participar, se envolver. Tem total razão. Acho que tem uma coisa a ser explorada no bom sentido, né? Eu sempre procuro estimular, mas geralmente os grupos sempre querem trabalhar com criança. É o mais comum, não é mais comum, exatamente. Pessoal, alguma pergunta para o Domingos Armani? A gente está chegando no final do tempo. Se alguém tem alguma questão, por favor, coloque agora. Bom, eu acho que eles encerraram as perguntas. Eu acho que eu fiz as perguntas no lugar deles. Armani, alguma colocação que tu gostaria de fazer para fechar essa tua participação maravilhosa, que tu nos desse a oportunidade de desfrutar? Talvez só retomar essa ideia de como vocês estão em relações públicas, não é? E a disciplina é sobre projetos socioculturais, é pensar sempre nas iniciativas que vocês vão se envolver, né? Seja do ponto de vista de projetos socioculturais, ou até mesmo iniciativas na área da comunicação, é pensar no que vocês estão propondo como tangível e o que vocês almejam influenciar no intangível, né? Que é o decisivo, né? A gente sempre diz, eu como consultor trabalho com processos de mudança nas organizações, a gente começa trabalhando com o tangível, fazer planejamento estratégico, fazer uma avaliação, olhar, analisar um sistema de governança e de gestão da organização, olhar os projetos da organização, a qualidade dos projetos, quais são os resultados que ela atinge, tudo isso é tangível, a ata, questões jurídicas, questões administrativas e financeiras, processo de tomada de decisão, tudo isso é tangível e é muito importante.
mas o processo de mudança, o que vai mudar ou não vai mudar na organização, depende de camadas mais profundas na sua dinâmica, que tem a ver com a dimensão cultural. Cultural no sentido, não como vocês estão trabalhando, mas no sentido da cultura organizacional. Quais são os valores, os princípios, as crenças que essa organização tem, consciente ou inconscientemente. Então, o processo de mudar as organizações, a gente começa no tangível, mas a gente tem que chegar a mexer no intangível, que é o que lá no jeito de fazer as coisas trava, o que cria problemas por traumas, por crenças negativas, por uma série de coisas, as coisas não conseguem acontecer na organização. Estou fazendo só um paralelo aqui com a dimensão do social e do cultural, também nos projetos socioculturais. Vocês vão provavelmente propor coisas muito concretas, tangíveis, né, ligadas com bens e serviços culturais, que têm impactos sociais. E é importante pensar que no impacto social e cultural dos projetos que vocês venham a desenvolver eventualmente, vocês tenham em mente o que é o intangível, o que vocês querem influenciar em comportamentos e atitudes, em percepções, em valores das pessoas, que é isso, no final das contas, que faz com que as pessoas mudem e que elas contribuam para mudar a sociedade. Né? Mesmo na área da comunicação, a gente poderia dizer também esse raciocínio faz sentido, né? Nas iniciativas de estratégia de comunicação, o que a gente quer mudar no mais profundo das pessoas, né? Não só no oferecer informação, comunicação, etc., mas a gente quer que isso toque nelas como? Como é que a gente quer que isso chegue, que seja absorvido? O que a gente quer fazer com que as pessoas levem por mais tempo do que nós estamos oferecendo? Acho que isso é um desafio mais geral para tudo que a gente faz, né? Deixarei isso como reflexão, o desafio da gente pensar sempre no intangível a partir do tangível do que nós vamos fazer em comunicação, no sociocultural ou no social, estrito senso. É isso, foi um prazer enorme, Clara. Armani, muito obrigado pela tua participação, por dividir o teu tempo conosco. E eu gostaria de te perguntar quando é que vão ter esses teus novos cursos que tu está dando EAD, se tu podia disponibilizar essas informações para que a gente pudesse também participar, se inscrever nos seus cursos. Tá bom. O curso foi de mobilização de recursos, né? Esse, infelizmente, foi 2 edições, acabou de encerrar a segunda, a primeira foi ano passado, a segunda foi esse ano. Está terminando agora, fim de junho, mas eu já terminei as webconferências e tudo mais, o pessoal está terminando o trabalho, então esse não tem mais agora, talvez abra o ano que vem. E o outro é de gestão de organizações da sociedade civil, gestão democrática de organizações da sociedade civil. Foi dado o primeiro ano passado e deve ser lançada pela ABONG, Associação Brasileira de ONGs, que é quem está coordenando, são várias organizações, mas com apoio da União Europeia, mas a ABONG é quem organiza de forma mais operacional o curso. Então, a gente desenvolveu apostilas, etc., e aí são 5 unidades, cada unidade tem uma webconferência de 1h30, né, onde eu problematizo, aprofundo, respondo questões, e a gente tem 2 semanas para cada unidade, são 5 unidades ao longo de 2 meses e meio, 3 meses. Deve ser lançado esse curso em julho, eu imagino, no site da ABONG, Associação Brasileira de ONGs, abong.org.br. Por enquanto são esses. No futuro, espero lançar mais cursos, e aí vão estar no meu site. Estou lançando um site novo daqui a, não sei, em julho, talvez. Não, em julho, com certeza. Até julho tem um site novo no ar, e aí eu vou sempre lançar no site, obviamente, as comunicações de cursos que eu vou estar promovendo. Okay. Então, te agradeço muito, eu acho que vai ter muito interesse, até porque realmente é um curso de relações públicas que trata da questão da cultura das organizações, né? E eu sempre digo que pela formação que tem em planejamento estratégico, o pessoal das relações públicas, e pela vinculação direta que tem com a área do top de administração das organizações, é um ator, um papel muito importante para a mudança da percepção e da filosofia da organização, né, esse trabalho de relações públicas, eu acho que ele pode influenciar muito profunda e positivamente esse vetor. Então, queria te agradecer, muito, muito obrigada, e a gente vai ficar atento, então, aos teus cursos para poder participar. Sim, qualquer vez, eu também, lembrando, eu te aviso das iniciativas desse campo. Foi um prazer muito bom, espero ter sido útil para vocês, e legal que vocês gravaram, a turma da noite vai poder também ter acesso. Muito legal. Obrigado, Clara, e bom trabalho aí. Um abraço a todos e todas. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigada.
Professora, você quer falar mais alguma coisa? A gente pode sair. Tá no mudo. Eu vou pedir para a Sushila parar de gravar. Vamos ver se ela enxerga. Quantos de vocês estão aqui? Eu tenho 13, mas só me aparecem 5 aqui. A Larissa, a Ana Luísa, a Sanji, a Jane e a Tainá. Acho que ela não está vendo. Qual foi a avaliação de vocês? Mas está gravando, como é que a gente pode parar de gravar? Eu posso parar aqui. No meu tá aparecendo para parar, se você quiser. Tu pode parar a gravação? Sim, sim. Pode fazer isso, por favor? Só não